Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. E acho tem uma galera que vê isso aqui só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã, né? Aí você já dá um bom dia, né? Bom dia já tá dado. Bom dia. Gente, bem-vindos a mais um IM Podcast. Eu tô aqui junto com o Yash. Hoje a gente vai falar sobre minério de ferro e disposição de rejeito filtrado. Os principais desafios aí, né, na metodologia de disposição de rejeito filtrado. Nós vamos passar um pouco, né, sobre o aproveitamento econômico do minério de ferro, aqui com o José Vieira. Pois não. E o Flávio. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Tanto o José Vieira quanto o Flávio passaram pela mesma escola que eu, né? A Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Nós somos contemporâneos, né, Gustavo? A gente foi contemporâneo. E a gente... Vocês são velhos assim, vocês dois? Rapaz... 30 anos que a gente se conhece. Você falou que eu tô muito sério e eu tava muito mal vestido. Então hoje eu vou falar mais bobagem e vim um pouquinho mais menos borrando. Não, e eles combinam assim, de vir todo out-style assim, cara, e eu venho assim, ó, com a camisa que... Mas eu tava vindo assim e o pessoal tava me criticando. Agora eu vou vir assim, você vai me criticar também? Mas na época que a gente estudou lá, era uma excelente escola. Diferenciado, né? Aí, depois que vocês passaram pela escola técnica, qual que foi o trajeto de vocês aí? Eu fiz engenharia de produção, né, na Universidade de Itaúna. Certo. E aí continuei fazendo especialização e estudando bastante para chegar aí onde a gente hoje conhece um pouquinho da mineração. Um pouquinho de quantos anos, Vieira? 43 anos. É um pouquinho. Eu falo com ele que ele é doutor honoris causa já, é só dar o diploma. Esse aí É um pouquinho, é uma biblioteca. Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de conhecer. Eu não curioso. eu sou um pesquisador, então eu trabalho com a ciência e tento explorar o máximo possível dentro daquilo que é possível que a gente conhece. Exato. Né? Então acho que isso faz com que você cresce e descubra novas metodologias, novos processos enfim, se você vai atrás buscando essas tecnologias, propondo novas tecnologias, para melhorar os nossos processos produtivos, né? Uhum. Se a gente não tiver essa busca, parar no tempo, nada muda. Então a gente tem que ser diferente, tem que fazer algo que faça uma diferença no processo, no seu processo. Eu costumo dizer até que tem dois tipos de profissionais, o generalista e o especialista. O generalista é aquele que conhece a coisa num ponto de vista mais holístico. E o especialista é aquele que conhece cada vez mais de cada vez menos. Mas quando chega nesse nível de experiência, ele é os dois, entendeu? Ele conhece numa visão sistêmica e também é especialista onde ele precisa ser. Obviamente que estuda até hoje, né? Não para de estudar, como ele disse. Se parar, enverruja a máquina. Mas hoje a gente está numa época que a aprendizagem tem que ser contínua. Sim. Na verdade, sim. A concorrência é muito grande. Se você ficar parado no tempo, meu filho, eu acho que nem devido à concorrência, mas devido ao fato de o processo de inovação está tão dinâmico, né, que todo dia você tem que aprender algo e executar. Né? E o que eu vejo também, em relação, que eu tenho acompanhado em relação à mineração, é que de 2015 para cá deu um salto evolutivo em relação a técnicas, a metodologia, a legislação. Então, muita coisa, por exemplo, né, essas demandas de geotecnia, hoje são desenvolvidas, né, em campo, na hora. Sim. A gente está aprendendo o que ainda não chegou para os livros, né? Quando eu comecei a trabalhar com modelagem, por exemplo, de modelo de blocos, a gente demorava 2, 3 dias processando, né? Assim, só em matita, considerando o restante tudo como estéreo, ficava 2 dias processando, era em DOS, né, o processamento. Hoje você processa milhares de blocos em algumas horas, talvez, né? Então, assim, a capacidade de processamento, os softwares evoluíram muito também, né? Assim, a gente tinha que torcer para não acabar a energia também, né? Que se deixava a noite rodando, ia para casa, se acabasse a energia,
Rapaz, e a gente aprendeu programação lá na escola técnica, né? Naquele laboratório de informática lá, era o DOS na época. Era no papiro, não era não? Não, o papiro é da época do Vieira. ainda eu fazia meus gráficos da forma, usando aquele papel milimetrado, né? Sim, então, sim. Tem aquela... A gente usou muito também. Até Usamos. tem aquela régua feita de chumbo, né? Que você faz as curvas bonitas do jeito que você quer para fazer enquadramento dentro dos pontos, né? Para ver o teor médio ou enfim, um resultado. E esse, esse é o tipo de conhecimento que deveria ainda continuar tendo. As pessoas tinham que ter contato. Porque hoje, com tanto computador, ainda tem engenheiro que projeta viaduto que cai. Então, assim... Mas isso acho que é um pouco do problema mesmo, porque antigamente a gente aprendia fazendo a conta do lápis. E aí depois chegou o software para você, foi só um deleite. Exatamente, né? é uma calculadora, né? Tudo é muito fácil e acaba que a pessoa fica pouco curiosa em entender o por trás daquilo. Sim. E uma coisa também, o computador ele ajuda muito, né, a você a interpretar seus números, né? Porque hoje são em imensa quantidade. Metadados, né? Muito dado. Mas uma coisa que eu aprendi e recomendo, e eu ainda faço hoje, é você ter aquele toque no minério, pegar, sentir na sua mão. Isso aí ajuda muito a você entender o que pode aplicar no seu processo para melhorar esse minério, como ele se encontra, o que você pode fazer dele para dar um resultado aí num processo aí, fica viável, né? Então, isso em todas as áreas. Isso é contato. Eu chego, por exemplo, numa moagem, por exemplo, eu pego uma amostra na mão, assim, eu estou vendo se o minério está dentro da especificação da moagem ou não. Você está fora. É vivência, né? Isso é vivência. E isso em todas as áreas. Eu trabalhei 15 anos na consultoria e fazia muito acompanhamento de equipes de campo, coordenava e tal. Eu conheci botânicos da velha guarda, só pelo cheiro e algumas árvores, ele mastigava um pedaço e já sabia a espécie. Que é isso aí. É isso aí. Não é só olhar livrinho e tal, você tem que desenvolver na sua percepção para ficar uma coisa até mais real, né? Mais palpável. Né? Sim. É igual quando eu comecei a trabalhar, né? Assim, logo no início da carreira, assim, como técnico de mineração. E aí a gente escavava poços verticais, chegamos a escavar poços de 56 metros de profundidade, né? 1 metro de diâmetro para poder coletar amostra para fazer processo em planta piloto. E para diferenciar assim, se era filito ou se era uma rocha básica, né? Então a gente punha na língua ali para ver se grudava, né? Então assim, o filito é mais higroscópico, então ele, quando você gruda na língua, ele gruda. E a rocha básica não, você põe na língua, ela não vai grudar, então você diferenciava, né? A galera que trabalhava com a gente escavando, meus postos, assim, aí, chegou as minhocas de capacete branco comedora de terra. Mas é uma forma, né, assim, um feeling que você tem ali para poder diferenciar uma coisa, né? Em todas as áreas tem isso. Tem um geólogo que quebra a rocha e dá até umas mastigadas nela. Tem uma Apache, né? Não, tem uma Apache. Nada contra o Silas, viu, Silas? Inclusive o Silas está assistindo, viu, Gustavo? Você pediu para ele assistir, está assistindo. Não, gente, olha, um grande abraço para todo mundo que está. O Silas é do que quebra a rocha. Eu divulguei bastante. Eu fico brincando que ele é Apache, mas ele não é não. Todo mundo que está assistindo a gente ao vivo aí, um grande abraço. Produção, você colocou o link aí para entrar no grupo? A gente vai fixar aí no topo dos comentários um link para o grupo do WhatsApp, que é um grupo que a gente compartilha os conteúdos que a gente discutia aqui. Sim. Aí falar, não, eu tenho um e-book relacionado a isso e tal, a gente manda nesse grupo. Então, Playmobil vai colocar aí agora aí no topo dos comentários aí. Quem está assistindo a gente ao vivo aí, muito bem-vindo. Mande um oi, fala de onde que vocês estão aí, que eu estou acompanhando o chat aqui, vou conversar com vocês. Se vocês quiserem interagir com a gente também, manda mensagem via chat que eu vou passar aqui para a mesa, tá legal? A gente vai abrir também a oportunidade para vocês tirarem algumas dúvidas, né? Manda a pergunta para a gente pelo chat. E é isso, né, Yash? É isso. Bem-vindos aí, né? Compartilhem, deixa um like pra gente, compartilha essa transmissão, é muito importante para fortalecer o projeto, tá legal? E vamos lá, vamos falar então sobre, vamos pro decano. Vamos pro decano. Vamos começar com o decano aqui da mesa.
Fala pra gente, né, uma geral, né, o que é o minério de ferro, como que era feito o aproveitamento econômico no passado, como que a gente está hoje, e depois a gente finaliza falando quais são os projetos aí que são as diretrizes aí para a gente fazer um excelente aproveitamento econômico no futuro. Eu vou até fazer um adendo, Gustavo, se você me permite, né? Porque eu já tive essa aula com o professor, né? Então, manda ver. Eu gostaria muito que ele fizesse realmente esse histórico, né? Como que era, o que existia de minério no passado, o que é o minério de ferro, né? Como que eram os processos de P&D e de beneficiamento desse minério. O que existe hoje, né? O que aconteceu durante o tempo com esse minério, o que transformou ele hoje no que a gente tem e o que a gente espera para o futuro e para que ele é usado. As pessoas ainda têm muito... O engraçado é que o mineiro ainda não entende para que o minério, muitas vezes, ele serve, né? Então, assim, faz essa apanhada aí e nós vamos batendo papo. Especificamente o de ferro, você está comentando, né? Especificamente o de ferro, que é o métier, né? Eu acho que a maioria, não sei se entende, mas... o minério de ferro, ele representa em torno de 70% na cadeia produtiva para atender a humanidade, né? Então a humanidade usa muito minério de ferro, né, para fazer o aço, obviamente, e usar nas nossas aplicações diárias, né, dentro de casa, em qualquer lugar aí que você vê tem aço, né? Alguma coisa é feita de aço, é metálica, né? Então, no nosso consumo diário, no nosso consumo em geral, usa-se muito aço. Agora, quando você volta um pouco e pergunta sobre a mineração do passado, são épocas, né, que foram marcantes. Por exemplo, inicialmente utilizava-se dos minérios mais ricos, as hematitas de alto teor de ferro, né? E essas hematitas entravam aí no alto forno, consequentemente, passava primeiro por um processo de beneficiamento, né, separando o material granulado, depois um outro intermediário. Interessante, aquele fino que era gerado aí, abaixo de 1 milímetro, um pouco menos, era tudo descartado para as barragens, porque não havia aproveitamento econômico, né? Exato. Então esse fino sempre foi descartado até por volta do ano 2000. 2004, né, que foi a virada realmente maior assim de mercado. 2000 começa essa virada, né, com a ascensão da China, né, na compra de minérios. Então essa demanda aumentou muito. Então, quer dizer, os processos tiveram que se adaptar para aproveitar esses minérios ultra finos. Sim. E colocar ele na cadeia produtiva, né, como um produto vendável. A gente estava comentando hoje mais cedo, tipo assim, né, a mineração, de maneira geral, ela sempre buscou maximizar o aproveitamento econômico, né, e isso, quanto maior a sua escala de produção, maior o seu retorno financeiro, né. Então, mas nem é só isso também, não havia tecnologia ainda para aproveitar esses materiais. E tem outra coisa que ele vai provavelmente falar, que isso são, como focou-se muito no rico, uma hora ele ia acabar. Sim, mas ia diminuir drasticamente. Né? É o que acontece agora, né? O que vem acontecendo, né? Ao longo do tempo, esse perfil do minério rico, ele vai mudando, porque geralmente essas rochas enriquecidas, a formação é mais superficial. Então, esses minérios, de uma certa forma, até mais fácil para lavrar, foram retirados da mina, levado para o beneficiamento, feito a britagem, separado granulado, cinderfeed. Então esses dois produtos foram o foco até há uns anos atrás. E você sabe muito bem que quanto maior o teor de ferro, né, melhor é a produtividade em qualquer sistema, né? O alto forno, recebendo teor de ferro mais elevado no seu produto granulado, vai gerar mais carga metálica no alto forno, né? Então, consequentemente, o lucro, o fator de economia é melhor. Né? Porque o minério mais rico, né, a gente chamava de minério de redução direta. Então, no alto forno ele tinha uma maior facilidade para ser reduzido, para ser derretido, né, por assim dizer.
E os minérios finos, né, eles não teriam essa condição, então você teria que fazer um outro processo com ele para poder alimentar no outro forno, né? Isso, que aí ele vai explicar bem também, porque a gente imagina que podia jogar tudo lá dentro. Não é bem assim, existe uma granulometria ideal para que isso aconteça. Então não é jogar o concentrado lá dentro que a coisa funciona. Então esse granulado, né, obviamente ele está aí numa faixa granulométrica mais grosseira, em torno de 12 a 40, 45 milímetros. Está praticamente pronto. Já está praticamente, ele é britado, lavado e vai direto para a siderúrgica, né? Esse é o caminho. É o ouro, né? É o ouro. É um produto que você, para obtê-lo, né, tendo ele disponibilidade na natureza, o custo, o OPEX dele, né, operacional dele é muito barato, é muito baixo, né, para britar e chegar com ele até o alto forno, né? Comparado ao outro que está numa granulometria intermediária, que é o Sinterfeed, que vai aí de 12 até 0,15 milímetros, né, nos processos convencionais de sinterização. Esse aí, ele já não permite ser alimentado diretamente no alto forno. Então, o que nós temos que fazer? Como a natureza não nos deu ele grosso, nós temos que fazer ele ficar grosso para entrar no alto forno. Que é o processo. É o processo de sinterização. Então, ele misturado com alguns aglomerantes, ele entra numa esteira, né, numa grelha, e vai fazer a sinterização, passa pelo processo chamado sinterização. Na verdade, você eleva a temperatura dessa grelha, desse leito, né, a uma temperatura de em torno de 1.350 graus centígrados, e depois ele vai cristalizar. Não chega ao ponto de fusão, né, que é 1.535 do minério de ferro, mas ele cristaliza. Então, lá no final desse processo, dessa grelha que tem por volta de 90 metros de comprimento, esse material está todo cristalizado. O que a gente faz? Vai com ele no britador, brita, peneira e ele gera tamanhos maiores para alimentar o alto forno. E por que não pode ser muito fino? Ele não pode ser fino, se ele entra no forno, ele vai fazer um engaiolamento, né? Que ele vai criar obstrução, porque o forno tem que ter uma permeabilidade para os gases atravessar. O leito de fusão. O forno é um reator, então ele trabalha em regime constante, ele não pode parar, né? Então, assim, ele vai derretendo o material embaixo, no leite de fusão, e a carga por cima vem derretendo. Se você coloca esse material mais fino no meio dessa carga, né, você pode parar esse processo de fusão, que é o que a gente chama de marcha fria. Na verdade, se você olhar um forno, ele tem uma pressão, né, internamente, com gases em temperaturas elevadas, e esses gases, se o minério estiver fino, além de contribuir, quer dizer, ele contribui negativamente, fechando o forno, mas ele pode ser removido também pelas poeiras desses gases, né? Então, perda de material, né? Então é desperdício. Então você, de uma forma ou de outra, dentro do seu processo aí, você tem que fazer a adequação, eu chamo de granulométrica, né? Então você precisa fazer um processo que permite você aglomerar e que esse material aglomerado tenha resistência mecânica e resistência aos gases, né, do forno, para também não haver crepitação. Quando esses minérios entrarem lá, ele sofre a crepitação, ele é muito frágil, crepita, aí gera poeira, então acaba não funcionando bem o processo. Ou seja, agora, não é nada simples. Não, é uma ciência. É uma ciência atrás. E gente 24 horas olhando tudo que está acontecendo. Sim. Agora, a sinterização, ela não é muito aplicada porque ela tem um impacto ambiental muito grande nesse processo, né? Então, assim, ela gera esse processo de queima, de fazer o imbricamento do material, ele gera uma poluição mesmo, né? Queima de gases. Queima de gases. Eles têm que ter os filtros e por aí vai. E aí hoje o desenvolvimento é tentar fazer isso a frio. Né? Assim, se você conseguisse fazer isso a frio, sem ter essa queima, né? Então assim, eu chamava de briquete, né? Briquete. Que era tentar ter uma solução diferenciada, entendeu? Mas essa parte não evoluiu tanto. Não, aí na China tem muita sinterização. Então no Brasil é mais utilizada a pelotização. Sim, que aí nós vamos chegar lá, né? Que aí é o sinter é mais exportado, né? Então tem tudo a ver com
como poderia ser processado um minério, né? Sim. É a condição que ele te dava, né? Para ele ser vendável, né? Antigamente a gente tinha utilizável, basicamente... né? Utilizava de uma forma bem natural, porque basicamente essas siderúrgicas de menor porte, elas trabalham com granulado ali, numa faixa que varia de 12 até 30, 40 milímetros. Os famosos buzeiros. Exatamente. Agora, quando você desce numa faixa granulométrica mais fina, abaixo de 12 até 0,15, aí geralmente são as usinas integradas que nós chamamos, né? São as maiores usinas que tem seu pátio lá onde estoca essa matéria-prima, depois a parte de homogeneização, esse sinterfeed entra num processo de sinterização e desse processo isso alimenta um alto forno, né? Integrado. Ô Vieira, e como que é aquela classificação, né, que te dá uma porcentagem de pureza? Aí nós vamos então falar um pouco mais da parte da concentração, né? Concentração. A concentração, nós vamos o quê? Corrigir a química do material, não é isso? Até agora nós falamos em tamanhos, né? Corrigir o tamanho em função da granulometria. Então, quando você entra nos processos de concentração, nós vamos tirar as impurezas, né? Certo. Tirar a sílica, alumina, PPC, são esses materiais indesejáveis lá na frente que vai diminuir o teor de ferro no seu produto. Por exemplo, então nós estamos falando aí de materiais abaixo de 0,5 milímetro, 1 milímetro, e aí nós vamos passar pelos processos de concentração, que basicamente são 3 processos, né? Você tem um processo gravítico, né? Que usa aí gigas, espirais e outros, e depois você tem os processos magnéticos, né? Que trabalhamos com separação magnética de alto campo, né? Para tirar a hematita e perder a sílica. E depois o processo físico-químico, né? Que está numa granometria um pouco mais fina, que são o processo de flotação, né? Você mistura um processo físico com químico ali para tirar as impurezas e elevar o teor de ferro desses materiais. Mas geralmente é importante falar isso também, aí vai muito da minha área. Essa química que é utilizada é basicamente amido, né? Amina, exato. Que não é, digamos assim, uma química poluente, digamos assim. Não. É basicamente amido. Usa até aqueles floculantes lá, sim. na base de amido. Cadeias fracas, então ela é destruída muito fácil. Então, quando o pessoal fala, não, esse minério aqui tem 52% de pureza, né? Geralmente a gente vai falar em teor de ferro. Teor de ferro. Aí os ricos já tinham essa pureza pronta. O cinto, ele sofre esse processo para chegar numa granulometria, mas já tinha uma pureza também, né? Deixa eu explicar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho na geologia, então, só para poder ficar mais claro essa parte, Vieira, só um minutinho. Tipo assim, a gente vai ter então as hematitas, que vai ter o teor de ferro, geralmente a gente considera acima de 62% de ferro, e os itabiritos, né? Ou então a gente chamava de bifes, né? Que é o Banded Iron Formation, né? As formações de ferro bandadas, que a gente considera teor de ferro abaixo de 62. Eu achei que era bife, porque algum açougueiro tinha colocado. Não. Você pediu para falar brincadeira. Então, assim, as hematitas, a gente tinha basicamente, os produtos eram o Hubble, que era um material bem mais grosseiro, um tipo específico de alto forno, que ele era acima de 30 milímetros, até 60 milímetros, assim. Você tinha o NPO, que era o Natural Pellet Ore, que era de 9 a 32 milímetros, e você tinha a matitinha, que era de 6 a 12 milímetros. Então, assim, esses eram os principais minérios e cada um deles era para um tipo específico de forno de redução direta, entendeu? E aí, então, assim, depois que esses minérios de redução direta, né, que eram as hematitas, foram acabando, aí houve a necessidade, então, de se concentrar os itabiritos. Aí entra o P&D. Tese, antítese, quebrando a cabeça até conseguir resolver. Esses são os nossos desafios. Dialética pura. Quando você tem esses minérios de baixo teor, você precisa fazer um estudo de viabilidade para técnica primeiro, né? E depois econômica, faz análise econômica. Mas então os itabiritos é um desafio nosso, porque com o avanço da retirada das hematitas, os minérios mais ricos, isso foi no passado, agora nós estamos falando de uma mineração do presente, né? Exato. Onde as cavas já estão bastante profundas.
e os minérios vão empobrecendo à medida que vão ficando profundo. Então, esses itabiritos, hoje, o que nós demandamos? Nós temos uma expressão que a gente fala, há muito intercrescimento, sílica com hematita. Então, eles estão juntos ali, grudados, um grão de sílica grudado no grão de hematita. Então, você precisa, primeiro, fazer essa liberação. Você precisa passar por um processo de moagem para você separar essas partículas. Então, elas vão se desintegrar. Apesar de ficarem juntas, elas separam, né? Uhum. E depois entra nos processos de concentração, que aí eu vou tirar o quartzo fora, jogar o quartzo para rejeito e aproveitar o material útil que é a hematita. Essa liberação a gente chama ela de grau de liberação. O ideal é que ela esteja em torno de 95%. Então você vai diminuindo o material através de processo de moagem e vai verificando, através de processo de laboratório, com lâminas, para verificar qual que é esse grau de liberação. Aí você vai vendo quantas partículas que tem, vai fazendo uma contagem mesmo ali no microscópio, para ver se essa liberação está maior que 95%. Então ela está adequada para... Todo mundo agora, obviamente tem muita gente que já entende mineração, está assistindo, mas tem gente que não entende. Então o empobrecimento das jazidas gerou o aumento do tamanho das barragens de rejeito. Basicamente a conta inversa, né? Exatamente, é inversa. E aí nós estamos nesse cenário aí agora, que depois é o gancho para chegar na disposição também, né? Porque aí agora nós estamos tendo que realmente pular para novas tecnologias. Né? O Brasil barragem não é fácil. O Brasil ainda tem altas reservas, né, grandes reservas de minérios muito ricos ainda, né? Assim, Corumbá é uma, né? Eu tive lá, é impressionante, mas a logística é horrível para tirar. No Pará você tem grandes reservas também, mas assim, aqui na região sul, né, as reservas mais antigas já estão, essa parte mais rica, mais supergênica, e os grandes corpos de hematitas ali, né, que já foram lavrados, né? Então assim, agora aqui a gente tem realmente que começar a aproveitar esse material mais pobre, né? Nos últimos 10 anos já vem sendo bastante desenvolvido. Porque tudo depende, tudo é questão econômica, né? Uhum. Então, quando você fala em um projeto para tratar minério pobre, nós conseguimos tratar minério de teor baixo, não tem problema. Mas aí nós temos depois no final avaliar esse investimento, esse CAPEX que nós temos que investir para produzir 1 tonelada de minério rico. Né? Tem toda uma equipe atrás olhando o preço do minério, como é que está evoluindo o mercado, o que vem pela frente. Então, quando o preço do minério ele cai no mercado internacional, afeta diretamente a produção interna e, consequentemente, força muitos custos, né? Então, essas margens vão ficando cada vez mais espremidas. Então, nós temos que trabalhar para ter processos eficientes e dar resultados cada vez melhor. Porque se você gera seu produto com uma qualidade melhor do que o seu concorrente, você é um diferencial que você tem no mercado. Então é isso. Então, dando continuidade aqui, falando sobre... Espera aí, Vieira, só um minutinho. Só para trazer aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Rose Cristina, Odilon Guilherme, Douglas Teles, Pedro Marques, deve ter uma boa parte aqui que trabalha com vocês, né? O Douglas, sim, da minha equipe. Eduardo Diniz, esse Eduardo Diniz aqui é um famoso pelaçado. É o famoso pelaçado. E ele tá pelando a gente aqui, ó. Forte abraço a todos, em especial para o grande conterrâneo Flávio Leocádio. Obrigado. Gustavo e Flávio, duas múmias da Etifop. Só que quando a gente chegou na Etifop, ele era o nosso veterano, né? Eduardo deve ser uns 5 anos mais velho que a gente. Vamos mentir aqui, né? Abraço aí, Eduardo. A Marlene Barbosa também está aqui com a gente, tá? E a Marlene até colocou uma coisa aqui: o risco de tanta tecnologia são os profissionais serem meros apertadores de botão. Vamos falar sobre isso também. Falamos tá? um pouco já. E realmente acontece, né? Se você estiver precisando aí de uma boa capacitação profissional, aqui no Instituto Minério a gente tem cursos que a gente vai além do apertar o botão. A gente ensina também por
que a pessoa está fazendo isso? E qual botão apertar, né? Que é o mais importante. Então eu até parei de chamar os cursos de treinamento. Porque treinamento te ensina a executar uma tarefa, né? É um desenvolvimento que a gente está fazendo. E agora a gente está até migrando para uma outra metodologia que eu chamo de trilhas do conhecimento. Que a gente dá toda a base, né, aprofundada para depois a pessoa desenvolver as suas habilidades. E daí ela já vai desenvolver as habilidades com uma base bem consolidada. Que é transferência de tecnologia, né? Isso. Exatamente. Tem o Rogério Leocádio aqui, só pode ser parente do Chamou a família inteira. É Rocha, parente de Rocha. Tem Adilson Costa, Rafael, tem aqui o Flávio Lúcio, que ele é lá da Ferro Mais. É colega lá. Cadê o Silas? Liga pro Silas aí. Silas, sentimos sua falta aqui. Não, é isso que ele vai assistir mais tarde, deve estar dormindo. Não, ele pode botar não, foi isso, eu lembrei. Aqui tem pessoal de Goiânia também, né? Goiânia tem mineração de ferro. Tem. Vocês têm projetos lá também? Não. Ludmila Lima. E teve uma pergunta aqui do Leocádio aqui, do irmão do Flávio, a respeito de aproveitamento de jazidas no norte de Minas. Achei que ele ia cobrar alguma dívida. Mas é isso. Gente, quem está aqui ao vivo com a gente, deixa um like, compartilhe essa transmissão aí, tá? Isso é muito importante. Daqui a pouco, se a gente superar aí 50 likes, eu vou fazer um sorteio de um curso aqui do Instituto Mineiro para quem está assistindo, tá bom? Então, deixa um like e compartilhe a transmissão aí pra gente. Vieira, vamos voltar lá. Bom, então, dando continuidade, nós falamos daquela fase, né, do minério ali grosso, intermediário, que é o sinterfeed, depois a parte fina, que usa esses processos de concentração. Aí entra também outra situação, que o minério é tão fino que nós precisamos de adequá-lo para ter granulometria para entrar em um alto forno. Aí que entra o processo de pelotização. Né? Você chega a moer esse material aí numa granulometria 90%, abaixo de 325 mesh, e depois... Filezinho de borboleta. Mejalete. E depois você faz a pelota verde, né? E entra com ela dentro de uma grelha, usina de pelotização, e você vai queimar essas pelotinhas, né? Que está por volta aí de 9 até 16 milímetros de diâmetro. Essas pelotas, mais ou menos esse tamanho, elas saem com a resistência mecânica elevada, né? Bastante elevada, que ela pode ser transportada para outros países, longa distância, fazer transferência de navio e tal, que ela não quebra, né? Ela gera alguma poeira, dependendo do tratamento, mas geralmente ela pode ser transportada... Muito coesa. Ela é coesa. E é a mesma coisa, ela vai receber uma temperatura ali por volta de 1350 graus, para cristalizar, né, junto com suas misturas de aglomerante, etc., e depois ela vai entrar no forno, depois de queimada. Então, entre as pelotas, você vai perceber que tem uma boa permeabilidade. Então, os gases conseguem atravessar esse leito de fusão com certa facilidade e a redução fica muito mais rápida, porque você tem muita porosidade, né? E além da permeabilidade do leito de fusão. Então é uma excelente carga para você usar em altos fornos. E você acha que tem poucas usinas de pelotização no Brasil? Quantas tem, mais ou menos? Você sabe de cabeça? Quer ver? A Vale tem lá em Vitória, falar né? Sem citar o nome. Não, quer ver? Tem Vitória, tem aqui em fábrica, tem ali... 2, 3, 14, 16 usinas. 17. Jeceaba também tem Jeceaba. Tem lá em São Luís, né? Da Vale. Então 16 usinas, né? Você acha que deveria ter mais? Que é um valor agregado, né?
Mas se você exportasse pelota, era melhor que você exportar o minério. grande questionamento nosso, né? Como colônia de exploração é essa, né? Nós mandamos muito insumo e pouca manufatura, né? Ô Yashi, veja bem, do ponto de vista técnico, o que vai acontecer no futuro é exatamente que nós estamos falando aqui de minérios, nós precisamos de minérios ricos. Então, a decadência dos minérios ricos, mais grossos, migra a gente para esses minérios mais pobres e muito finos. Então, teoricamente, o futuro é migrar, produzir pellet feed e fazer pelota. Esse é o caminho, não tem outro. Só que a pelota tem um risco, que é o seguinte, o alto forno, né, assim, como eu falei, é um reator que vai ter a redução da carga ali de baixo para cima. Então imagina se encher um vidro cheio de birosca, né, de bolinha de gude. É muito fácil delas correr ali dentro do outro forno. Então o risco de você trabalhar com um forno 100% de carga de pelota é muito complicado, entendeu? Puxa um pouquinho o microfone para cima. É muito complicado você trabalhar uma carga de 100% de pelota. Assim, a gente, na empresa que eu trabalhava, ela chegou a fazer alguns testes de carga 100%, mas assim, você trabalhar todas as cargas 100% de pelota é arriscado você também ter um colapso dessa carga dentro do alto forno. Então o pessoal mistura, né? Então trabalha 80% de pelota, 20% de minério granulado, 90%, 95%, né? Mas assim, você trabalhar com 100%, ainda a gente tem que evoluir um pouquinho ainda para poder chegar nisso com segurança. Né? Então, ô Vieira, meu decano, antigamente aí, como é que era a extração do minério, disposição do rejeito? Inicialmente você vê que até a extração do minério usava era trator, né? O minério era escavado com trator e você tinha essa operação a mais comparado hoje. E depois uma carregadeira para encher o caminhão e levar para a planta de beneficiamento. No filé aqui em Minas, né? Aí você vê que hoje não. Hoje a quantidade de escavadeira nova, cada escavadeira mais aperfeiçoada que outra, né? Então você já faz a própria escavação e próprio carregamento do caminhão com uma máquina só. Antigamente usava duas. Né? Isso foi uma evolução. Você vê que hoje as minas, a mina em geral é muito bem monitorada, tem muitos controles, né? Uma orquestra, né? É impressionante. Quem olha de fora acha que é simples, não tem ideia do tamanho da complexidade que é. É complexo. E aproveitando, Vieira, só que você falou das pelotas. E os controles? Eu quero só montar aqui um panorama para o pessoal, para ver como que evoluiu, né? Porque antes era aquele esquema mais de garimpão mesmo. O Vieira não foi tão longe, não. Assim, eu trabalhei, né, quando eu comecei minha carreira, você perguntou naquela hora qual que foi depois da escola técnica, acabou que eu não comentei, né? Então eu fiz estágio na antiga Vale de Rio Doce ainda, lá em Itabira, né, na planta piloto com o Ciro Miranda, e depois eu fui trabalhar na mineração do pau branco da Mannesmann. Então eu e o Vieira fomos da mesma escola, da escola dos alemães, né? O Vieira trabalhou muito tempo na Ferteco, né, que era empresa também dos alemães, e eu trabalhei na Mannesmann, que era dos alemães também. E eu tenho fotos, né? Na época tinha fotos no escritório lá do pessoal coletando amostras de blocos de hematita na mão, carregando com burro, chapéu de palha, não tinha capacete, não tinha nada disso não. Fazia aquela seleção ali manual e levava para o britador ali e depois levava para o alto forno do barreiro. Então, assim, quando começou ali era artesanal. Era bem artesanal mesmo, né? Assim, chama cata manual. Cata manual mesmo. Aí depois começou as pequenas plantinhas, né? Só de classificação mesmo assim, mas no início era bem... Engraçado que esse negócio da cata virou até nome de cidade, né? Sim. Por conta do ouro, né? Catas altas. Que era o ouro que era catado mesmo na região mais alta. Vieira, só para aproveitar esse negócio, você falou que existe um futuro aí para pelotização, certo? Ele é. O parque metalúrgico hoje, nosso, mineiro, até brasileiro, né? Ele tem ainda muito espaço para crescer? Tem. Se você compara a nossa produção de aço hoje em relação a como nós somos um grande produtor de minério de ferro, ele praticamente, o parque siderúrgico é muito pequeno. E é uma pena, né? Você compara com a China, por exemplo, que produz aí 800 milhões de toneladas de aço ano, e nós estamos na fase aí de 35 milhões ainda de toneladas. Nós estamos muito aquém, né? Por isso que eu falo, vende um insumo e compra manufaturado. O problema, eu acho, a carga tributária no Brasil ela é muito alta também, sabe? Então, assim, o produto da China, né, ele é colocado aqui no nosso custo aqui, quase com o nosso custo de produção, porque a carga tributária no país ela é muito alta, né? Então, para o empreendedor investir hoje,
ele tem uma série de burocracia que ele tem que atender que eleva esse custo da produção também, sabe? Então, assim, o país tinha que passar por uma reforma tributária também para poder contribuir nesse sentido, eu acho, sabe? Várias reformas. A política tributária, trabalhista até evoluiu um pouco, né? Mas a China, inclusive, existe uma perspectiva aí meio nebulosa agora, né? Porque existe uma bolha imobiliária lá que parece que vai estourar e a coisa não vai ficar muito boa, não. Então, a tendência de investimentos voltarem para as Américas e outros países periféricos, até a própria Índia e por aí vai, é grande, né? Então, nós temos que estar preparados e tem que ter gente querendo, né, investir, né? É porque o mercado existe, né? Então, eu acho que eu penso sempre assim de você, com uma indústria, você gerar maior valor agregado, você gera trabalho, quando você consegue vender, domina a tecnologia. Quando você vende o aço em tarugo, é uma pena, né? Que a gente gasta toda a energia, toda a poluição, isso fica aqui e vai aquele aço para lá que depois de aquecido, coloca as suas ligas especiais, faz as melhores ferramentas. Isso que eu ia te falar. E volta para isso ainda, né? Vai um aço barato e aí eles incrementam outros minerais e transformam aquilo num produto muito mais caro e a gente compra isso. Muito nobre. Muito nobre. Exatamente. Agora, o Gustavo está perguntando dos controles, né? Assim, eu lembro de uma história, quando eu era, sei lá, tinha uns 10 anos de idade, assim, uma mineração... Evita de citar nome só. Não vou falar nome não, assim, a mineração lá na Bahia, ela teve uma ruptura na pilha de estéreo, né? Tipo assim, rompeu vários bancos lá na pilha de estéreo lá, e isso década de 80, né, mais ou menos assim. O que o pessoal fez? Opa, que bacana, né? Voltou lá embaixo, no pé da pilha, pegou uma nova área e começou a contrapilhar a estrutura, né? Então assim, não tinha regulação ambiental que a gente tem hoje, né? Assim, não tinha toda essa estrutura pensada para poder fazer uma atividade mais segura, né? Então hoje a gente tem uma legislação muito mais bem elaborada, né? Que vai fazer com que a gente tenha essa diretriz do que é o melhor a ser feito, né? Então no passado você não tinha essa legislação, né? Igual eu trabalhei na Amansa, por exemplo, antes de, falei com vocês assim, né? Lá porque a Amansa já fechou, não tem mais a empresa no país, então não tem problema. Mas assim, eles já faziam o provisionamento financeiro para o fechamento da mina. Então, assim, antes de ser legislação no país, né, eles já faziam o provisionamento financeiro para poder arcar com os custos do fechamento. Assim, isso foi virar a legislação no país recentemente, né? Então assim, a mineração no país ainda é muito jovem em termos de maturidade, né? Se você pegar na Europa, Canadá, é outro nível de controle, né? A gente não vê ainda. E tem uns controles também que o próprio mercado vai colocando com o tempo, né? Na prospecção e pesquisa mineral, a gente tem um marco ali com que foi, né, que aquele código foi criado através depois que teve aquela grande fraude lá famosa da Bre-X, né? Tem até um filme legal pra caramba, não sei se vocês já viram, Gold, né? Quem não assistiu, vale a pena. Amanhã, entra pro grupo aí, gente, que amanhã eu vou postar um link desse filme que eu tô falando, né? Ele mostra como que o cara manipulou ali as amostras, né, e apresentou para o investidor uma jazida com recursos fenomenais, né? E não existia. É o famoso, o clássico lobista. E daí que foram criados os códigos, né, de certificação de recursos e reservas. Eu acredito que a gente ainda vai ter esses códigos criados se a gente não tiver uma ação pública. O próprio mercado vai regularizar algumas coisas em relação ao investimento. Né? A gente aprendeu pela dor, né? Com relação a aspectos de geotecnia, a gente aprendeu pela dor, né? Então assim, a gente teve que ter esses acidentes que houveram, né? Assim, para poder a gente evoluir, né? Então assim, acho que da agora para frente, cada vez mais há uma necessidade, né, de você ter um salto tecnológico, né, usar todo esse avanço que a gente viu nesses últimos anos recentes, como o Gustavo está comentando hoje em campo, né, a gente consegue fazer uma inspeção de uma estrutura online no tablet ali, e aquilo ali vir com um painel de gestão de riscos para à disposição de todo mundo, né? Tem os scanners apontados 24 horas para as estruturas. Agora, acho que inclusive já é o gancho para entrar
na disposição do rejeito filtrado, que Vieira participou do projeto, que eu acho que foi pioneiro no Brasil, de filtragem, de rejeito minério de ferro no Brasil. Estamos aqui com ele na Antes de entrar no rejeito filtrado, Vieira, faz pra gente agora, pra gente encerrar o nosso debate aqui sobre o minério de ferro, né? É o primeiro que a gente faz aqui de M-Podcast, então eu gosto de colocar uma base bem consolidada. Exploração de minério de ferro e o próprio minério de ferro no passado, presente e futuro. Bacana. Então eu acabei de falar, né, que as operações de mina, processos, né, eram muito mais simplificados, né, por ser um minério rico, ele não exigia processo sofisticado e, além do mais, não havia demanda para os minérios ultra finos que gerava nesses processos. Então, aonde isso ia? Para barragem. Então, só aproveitava a parte mais grossa do minério e poderia entrar diretamente no alto forno. Então, essa é a parte vivida lá atrás. O que é a mineração do presente? Hoje, o beneficiamento do presente, né, ele quer um processo cada vez mais sofisticado, mais exigente, porque como você entra com menor teor de ferro nesse minério numa planta e você tem que recuperar uma massa ali para dar viabilidade econômica, então o seu processo tem que ser muito regulado, muito ajustado e adequado para aquele tipo de minério. Caso contrário, você não tem recuperação boa. Então é fundamental que o desenvolvimento de uma rota de processo ela seja explorada ao máximo para que você não tenha surpresa durante as suas operações. Certo. E isso hoje já é muito monitorado e nós temos muito mais equipamentos de medidas hoje, da própria operação. Então você tem as informações geradas tudo online, né? Teores, produção, tudo em tempo real. Então isso ajuda muito para a operação, né? Tem até o próprio Tonra, né? Que parece que no minério de ferro vai ser o primeiro também. Uma outra tecnologia, porque até agora nós falamos dessa fração intermediária e depois uma ultra fina. A parte grossa, daqui a pouco vai aparecer aí no mercado uma planta funcionando com um equipamento, é um sorter. Ele mede, tem uma correia transportadora plana que roda numa velocidade de 3,6 metros por segundo e esse raio-x ele detecta o peso atômico de cada partícula nessa correia. Então você define qual o range que você quer, que seja o seu concentrado. A linha de corte. A linha de corte, você define a linha de corte. Então isso é um processo de separação mecânico. Chega no final dessa correia, existe lá um sistema de ar comprimido com microválvulas que ele ejeta essa partícula, dá um chute nela, dá um chute para um outro caminho, né? Então isso é uma inovação que vai ser implantada em breve aí em operação no minério de ferro. É uma tecnologia muito bacana, de última geração. Então, para a gente começar a falar sobre futuro do minério de ferro, a gente tem que começar a falar sobre disposição de rejeito. Sim. Né? Porque vai aumentar, né? Como a Vieira falou, à medida que você vai cada vez mais aproveitando minérios mais pobres, né, naturalmente assim, vai gerar mais rejeito. Apesar de uma barragem bem feita, ser segura e tudo mais, há uma grande dificuldade hoje de fazer o licenciamento de uma barragem e as empresas estão migrando para outros processos de disposição, né? E então, o que dá para a gente falar aí hoje, vendo a tecnologia que a gente tem para disposição, por exemplo, de filtragem e a quantidade de minério que tem que passar por ali, isso aí dá lucro, dependendo aí da quantidade, né? Com a complexidade que é você fazer esse beneficiamento dessa forma, essa disposição do rejeito? Posso começar? Sim. Bom, então vamos lá.
primeiramente, igual a gente estava comentando hoje, né? Tipo assim, na mineração você não vai ter só o rejeito, né? Você vai ter os resíduos da mineração, né? Que vai ser o estéreo e o próprio rejeito em si. A diferença de um para o outro, né, que o estéreo é aquilo que não tem aproveitamento econômico no momento que você está tirando ele da cava. Né? Então, assim, às vezes você pode tirar um material lá hoje, que ele teoricamente tem um determinado teor, né, mas ele vai ser extraído como estéreo, porque hoje eu não tenho concentração para esse material, ou o mercado não comporta esse material, né? Então, assim, você vai guardar aquilo para o futuro. Então, vai ter um estéreo franco mesmo, que é um material que realmente não tem nenhuma aplicação com o seu negócio ali, não tem nada que você possa gerar riqueza a partir dele. É importante falar que não tem para, talvez, aquele negócio da mineração, para outros usos, que aí é o futuro mesmo. Inclusive, nós hoje participamos de uma reunião para a utilização de rejeito filtrado, né, grosso, para a construção civil, que é um volume infinito aí de material prontinho para ser usado, né? Então, nós vamos chegar lá, inclusive, eu posso falar um pouco disso no final. Então, né, você vai ter os resíduos da mineração. Então, você separou o estéreo do minério, o minério, então, ele é alimentado no processo de tratamento, e nesse processo de tratamento você vai separar, né, o que a gente chama de ganga, né, do minério. Então, você vai ter o minério concentrado e o rejeitado, a ganga, que vai ser o rejeito do processo. Então, esse geralmente, igual a Vieira falou, antigamente ele era descartado em barragens, porque a barragem era o menor custo. Né? Antes disso, na época do artesanal, era ponta de aterro, né? Aí artesanal... Mineramento a seco. Começou primeiro a seco. Então, assim, o mineramento a seco, tudo que era abaixo de 10 milímetros, geralmente 8 milímetros, era descartado, estocado, como uma pilha. Não tinha aproveitamento e tudo mais. Não usava água. Aí, a partir de algum momento, você começou a ter que aproveitar os minérios ali, usando água para poder classificar, para melhorar a limpeza, a performance do material do forno. Então, começou a usar o processo a úmido. E nesse processo a úmido, você só processava as hematitas. Então, tinha teor de ferro acima de 62, na época até 64. 62 foi um corte depois, a gente poder aumentar um pouco mais o aproveitamento das reservas, né? Mas, basicamente, era 64% de ferro, que eram realmente as hematitas dessa época mais antiga. Então, os rejeitos eram também ricos, né? Você tinha rejeitos gerados aí na ordem de 52%, 59% de ferro. Você alimentava acima de 65%. Hoje é um fenômeno. Que hoje é um fenômeno. Hoje alimenta a planta. E tem barragens aí cheias delas. A gente alimenta com... Eu chego a alimentar com 39, né, Vieira? Eu conheço barragem que foi armazenado finos lá de minério de ferro na ordem de 64, 65 de ferro. Não, mas... Veja bem, isso não é porque ali existia pessoas que não enxergavam isso. É porque não havia não havia assim valor econômico. O processo, não tinha valor. Não tinha talvez ciência, o processo era caro. A gente tem que entender que a mineração ela é uma atividade que ela às vezes dura 50 anos, 60 anos, 70 anos. Assim, ela é muito longa, né, na sua existência, né? Então, à medida que você vai conhecendo o depósito também, porque você conhecer o depósito requer investimento, né? E é caro, né? Então, assim, você vai investir primeiro naquilo que você vai lavar primeiro ali. Aí vai ser o tema dos silos, nós vamos trazer. Eu quero participar também. E outra, a terceira fase, né, que você me falou aí, a mineração no futuro, você sabe que para um processo eficiente hoje, nós usamos muito a questão da água. A gente trabalha com um processo a úmido, né? Sim. E água, você vê que a sociedade demanda água, a mineração demanda água, a agricultura demanda água. Então, a demanda por água é uma coisa assim muito grande. E nas plantas atuais, isso é uma coisa assim que já tem um aproveitamento muito grande da água. Então, gasta-se pouca água recirculando o máximo na planta. Então, você não tem a demanda por uma água nova, uma fonte nova vindo de fora tão grande em relação ao volume da sua produção. Geralmente, mais de 70% é recirculado. Hoje nós estamos aí acima de 90% já. Algumas minas 90%. A única água hoje que nós perdemos é a água que sai assim nos produtos, porque você não seca. Você recebe um minério da mina, um ROM, a ordem de 7, 8% de umidade. Certo. E os seus produtos, quando você passa pelo processo, dependendo da granometria, uns saem com 7, 8, outro sai com 12, tem rejeito, por exemplo, sai com 18, 22. Opa, então, 18 é meu sonho. Então, quer dizer, esse percentual de água acima do que entra, que é o ROM, esse é o que é a perda hoje. Porque hoje evapora. Que evapora posteriormente. Né?
E falando assim da mineração do futuro, será aquela mineração, né, o tratamento desafiador, onde nós vamos tentar fazer isso de forma seca, sem usar água, né? Apesar de já existir aí técnicas, né, que funcione a seco para minérios ultrafino, mas ainda é um processo de baixa produtividade e de valor, baixa eficiência também, de né? custo de investimento altíssimo, muito alto. Então ainda não tá, ainda nós precisamos entender melhor como a gente faria isso aí de forma a seco, sem gastar água. Mas é o caminho sem volta. É o caminho. Isso vem muito na pergunta que o Gustavo fez, né? Tipo assim, então lá atrás você tinha os rejeitos sendo descartados em barragens, né? Com menor custo e tudo mais ali. Na época, né, os rejeitos, a barragem era gerida pela turma do beneficiamento, então na mineração você vai ter uma equipe que vai cuidar às vezes da pesquisa mineral, depois você vai ter uma turma que vai cuidar da operação, da mina, uma outra equipe vai cuidar do beneficiamento, né, a parte de meio ambiente, a tecnia. E nessa época, a barragem ficava sob gestão do beneficiamento. Então, tipo assim, não tinha muito controle, rigor operacional, né? Então, agora, assim, nossa Agora tem equipe, né, para isso. 24 horas online. Exatamente. Então, assim, dentro da minha experiência da mineração, né, então, assim, quando a gente tomou a decisão de migrar, né, para poder sair por isso, foi logo quando eu comecei a estudar a parte de geotecnia mesmo, mestrado em Ouro Preto, lá no FOP lá, que, tipo assim, a barragem, né, uma opção mais segura em relação à barragem eram os empilhamentos drenados. Então, os empilhamentos drenados eram a forma de se dispor o rejeito por aterro hidráulico. Né? Então, assim, igual o exemplo que a Samarco fez. E aí, quando a gente começou a estudar isso, né, a gente viu que realmente qual que era a vantagem em relação à barragem. A barragem, pós o fechamento, pós o descomissionamento, você ainda tem aquela estrutura ali viva que você tem que manter para o resto da vida. Né? Então, assim, você teria que continuar tomando conta dela durante muito tempo, e com todos os problemas que vão estar ali dentro desse desconhecimento, né? Porque como ela era gerida pelo beneficiamento, não tinha nenhum controle, entende? Ali dentro tinha de tudo, você não sabia o que estava ali dentro. E o empilamento drenado, então, por aterro hidráulico, ele tinha uma vantagem que você construía uma estrutura de forma que, durante a operação, você ia controlando ali a praia dos rejeitos, e quando você fosse descomissionar, essa estrutura estaria drenada, estaria sem água. Né? Porque o maior risco com uma estrutura dessa é a liquefação. Então, se você tira a água da disposição, você está tirando esse potencial da liquefação. Então, o empilamento drenado, né, todo o projeto é feito com drenos projetados para poder que essa água percole pela estrutura, e você mantém essa linha freática distante da crista da estrutura, e quando você vai descomissionar, ela vai ficar como se fosse uma pilha de estéreo, né, assim, uma estrutura seca, mais segura. Só que o que a gente viu? Que os maiores acidentes que tinham tido na história, fora do país inclusive, eram em estruturas de empilamento drenado. Então, assim, o risco dela era muito grande durante a fase operacional. A vantagem dela era durante a fase pós-fechamento, mas durante a fase de operação era uma coisa que demandava muita tecnologia e você tinha algumas incertezas ali dentro, né? E qual que é o tipo de acidente que tem? Assim, a geotecnia começou basicamente com um acidente que teve num porto, né? Tipo assim, era um cais que ele era feito em estacas de madeira, né? E essas estacas ali estavam estabilizando a estrutura do cais ali. E por um processo de liquefação, uma ruptura passou por baixo dessas estacas, né? E aí, a partir daí, a pessoa começou a entender por que isso aconteceu e começou a pesquisar. E aí foram desenvolvendo esses estudos para poder entender o comportamento de solos moles. Aí, muita gente, né, do Vieira, né, estilo Vieira, começaram a pensar em cima para poder desenvolver esses estudos. É basicamente, sabe o bolo, quando você faz um bolo, ele está crescendo, mas de repente dá alguma coisa errada. É um cake que pode acontecer. É mais ou menos isso. Então, assim, aí isso lá atrás, depois desenvolveu muito na Segunda Guerra Mundial para poder fazer os aeroportos, né? Então você tinha que pousar cada vez mais carga, né? E desenvolver pistas em intervalo de tempo muito curto, então você tinha que controlar adensamento. Então esses estudos foram desenvolvendo, né? Assim, sempre que existe uma guerra, né? Você tem uma oportunidade de crescimento também. A tecnologia se desenvolve muito nessas guerras também, né? Então, assim, houve um desenvolvimento muito grande também durante a fase de guerra. E a partir daí, então, a gente entendeu que se você tivesse o empilamento drenado, era bacana, mas tinha um risco muito grande. Qual que era a solução em relação ao empilamento drenado? Então, o empilamento drenado era uma solução em relação à barragem, e em relação ao empilamento drenado, a solução seria o rejeito filtrado, ou dry stack, né, que é o empilhamento a seco. E aí, então, quando eu fui lá conhecer o trabalho que o Vieira fazia, né, assim, que na empresa lá que ele trabalhava, que é que a gente trabalha hoje,
o empilhamento ele começou com uma necessidade, não havia espaço para poder fazer barragem de rejeito e, igual eu falo sempre também, né, cada depósito, cada jazida vai gerar um determinado tipo de rejeito. Então a gente não pode falar assim, todo rejeito empilhável, da mesma forma, assim, você vai ter que realmente fazer um estudo específico para aquilo ali. E aí lá então começou -se a desenvolver um processo de adensamento com a escavadeira, né, que você fazia um processo de vibração no rejeito, a água saía dos vazios e você conseguia reduzir esse volume, drenava ele e empilhava ele a seco. Em 2000, quando eu fui lá foi em 2012, talvez um pouco antes vocês começaram com o projeto, né, Vieira? 2011. Eu cheguei lá em 2012, né, então já estavam filtrando os rejeitos. Então eu fui lá para poder ver como é que eles faziam, né, assim, já tinha uma pilha gigante lá disposta já. E aí pegamos um pouquinho da experiência deles e a gente evoluiu o nosso processo lá e a gente então fez um trade-off do material, qual que seria as melhores disposições e a gente partiu para outra solução que seria o filtro prensa. Então, lá era o filtro cerâmico. Lá era o filtro cerâmico. Na linha pau branco já foi os filtro prensa, né? Acoplados com o processo de classificação também. Então, quando eu saí de lá, né, que depois eu mudei de empresa, eu saí na época que estava começando a montar o processo, mas toda essa fase de estudo a gente desenvolveu bastante esse teste, tudo com base em P&D, né, que era o que a gente estava comentando hoje, né? Então assim, o P&D é muito importante nesse sentido que você consegue, né, assim, fazer uma avaliação de todas as alternativas que você tem, né, e avaliar quais são os riscos que você tem daquilo ali, né, assim, tanto financeiros quanto também para o seu negócio. E aí você toma uma decisão, às vezes você vai ter um investimento um pouco mais alto, igual no nosso caso lá da primeira empresa, a gente tomou a decisão de sair do empilamento drenado, né, assim, então a gente estava com a mesma consultoria que fez o projeto para essa marca, fazia o projeto para a gente também. O projeto era fenomenal, assim, a pilha ia subir quase, eram 120 metros de altura, eu acho, assim, eram 16 loteamentos, muito bacana o projeto. Só que tinha esse risco muito grande durante a fase operacional. Então tomou-se a decisão, mesmo sabendo que ia ter um custo operacional mais alto, a filtragem, em relação ao empilamento drenado, abandonamos o projeto que tinha sido feito, todo estudado, o projeto estava quase em fase de implantação, a barragem, né, do dia de partida já estava toda pronta para começar o empilamento drenado, optamos por descartar isso, né, desenvolver uma técnica lá, até com adensamento com a escavadeira, para poder reaproveitar o material durante um determinado tempo, até que a gente conseguisse implantar a filtragem. Então, assim, ela foi tomada, no caso lá da empresa, né, uma decisão estratégica do grupo de risco que variou o seguinte, olha, é melhor a gente ter mais custo, né, e ter mais segurança. Então, assim, foi uma decisão tomada nesse sentido, né, assim, porque a gente já estava fazendo uma solução melhor do que a barragem, mas ela tinha um risco muito grande ainda na fase operacional. Grande, então, mas muito menor do que uma barragem. Muito menor que uma barragem. E basicamente é controle de água, inclinação de talude, que é diferente também, é bom você falar, né? Dependendo do tipo de rejeito, a inclinação tem que ser mais suave, né? Igual eu falei, uma pilha de estéreo tem uma probabilidade de você conseguir uma angulação maior, uma pilha de rejeito já é outra pegada. Igual eu falei, acho assim, você vai ter que passar por um processo de caracterização muito grande dos seus materiais para você poder entender qual é o comportamento deles, né? Então, assim, eu falo que uma estrutura geotécnica é uma criança, né? Ela vai ter um comportamento, né? Você modela esse comportamento, então você faz os seus estudos, faz os seus modelos para esperar um determinado comportamento. E você depois vai monitorar essa estrutura ao longo da vida útil dela para ver se ela está com um comportamento adequado com o que você está esperando que ela tenha. Então, assim, o estéreo, ele é um material que a gente, né, no passado, a mineração também nunca teve muita preocupação com ele. Né? Quando eu, por exemplo, cheguei na empresa que eu trabalho atualmente, eles usavam rolo compactador para poder compactar o estéreo. Achei isso fenomenal. Né? Tipo assim, você chega uma pilha de estéreo bem um ângulo, bem mais em pé, né? Tipo assim, do que eu já estava acostumado a trabalhar, o padrão que eu já estava acostumado a trabalhar, geralmente era 10 metros de altura por 10 metros de berme e 30 graus de face, e estava uma pilha com um ângulo geral bem mais forte. E aquilo me intrigou. Por quê? Não, porque a gente usa rolo compactador, então assim, você tinha maior resistência do estéreo, né? Você gastava um pouco mais ali com rolo, cooperação, né? Para poder fazer a compactação, mas isso te dava um ganho tanto na capacidade de dispor mais estéreo no mesmo projeto licenciado, por assim dizer, né? E você teria uma geometria um pouco mais agressiva, mas da mesma forma completamente segura, né? E o que interessa da segurança? Obviamente que existe também um risco de rompimento de um empilamento drenado. Mas a abrangência que a gente chama, né? A gente chama de dam break, né? Que seria a mancha de inundação de um empilamento drenado é muito menor do que uma barragem que liquefaz, que ela gera um volume gigantesco de água até o ponto dela chegar a virar um cake também, ela mesmo que se desfaz. Agora o empilhamento drenado, geralmente, como ele é alto, inclusive, chega a certo ponto que a água nem sobe mais, né? Não, aí vamos lá, o empilhamento drenado, se for por aterro hidráulico, igual a gente estava falando, você vai ter risco de liquefação ainda. Agora, se for um dry stacking, né, que o empilamento é seco,
né? Então, assim, porque a gente tem uma diferença de filtragem para drenagem. Ah, sim, né? Assim, ok. Então, assim, que quando eu faço lá o meu aterro hidráulico, ele vai drenar pela minha estrutura projetada lá e vai perder a água. O filtragem não, eu filtro a água no processo mecânico e disponho ele já praticamente a seco ou com Era isso que eu queria dizer, que a gente usa. Exatamente, hoje, sim. Que é bem mais seguro. Bem mais seguro. Pode acontecer um acidente, mas a abrangência do impacto, digamos assim, é bem menor, né? Provavelmente... Hoje a gente está com pilhas muito pequenas ainda no Brasil, né? Então, assim, as pilhas estão, a nossa pilha que é uma das mais altas, a gente está com 150 metros de altura, mais ou menos. E engraçado que ainda não tem uma limitação de altura, parece, na legislação, né? Assim... Está sendo discutido ainda. Não, é o estado de tem pilhas licenciados aí de 180, quase 200 metros. Não tem legislação. Assim, o que não projeto, é simples assim, não. Né? O estado de tensão vai mudando, né? E tem gente já pensando em abrir uma disciplina, né, da mecânica dos rejeitos. Sim. Porque é diferente o comportamento. É diferente. Não existe, relogia é completamente diferente. Não, pode abrir mais um treinamento de transferência de tecnologia, então, de mecânica dos rejeitos, porque deveria ter já. Mas é isso mesmo. Quais hoje, então, o maior desafio nisso, além do desenvolvimento tecnológico, né? São valores, né? Sim. Lidar com investimento. Né? Até que ponto é avaliado esse fator de segurança com o fator de viabilidade de uma mineradora? Hoje, né, assim, a empresa que a gente trabalha, por exemplo, a segurança ela é primordial. Ela vai estar, assim, todas as nossas reuniões a gente discute esse primeiro plano, assim, todo o nosso trabalho é desenvolvido com base nisso, né, assim, sempre buscando priorizar travesseiro confortável, né, assim, porque a mineração é uma entidade de risco, né, é risco 4. Então, assim, você estando ali dentro, você está exposto realmente a uma série de energias, né, que podem causar danos muito graves à sua saúde, né? Então, assim, é por isso que a gente é altamente treinado, altamente capacitado, né? Os profissionais da mineração tem uma quantidade de treinamento muito grande em relação a outros profissionais, às vezes, que eu percebo, assim, por causa dessa exposição a risco, né? Você tem que ser profissional muito maduro para você não se colocar em uma situação que você possa, né, te trazer algum tipo de acidente, né? Então, assim, eu acho que hoje, depois dos eventos que a gente teve, as minerações elas vão tender cada vez mais a buscar isso em primeiro plano, né? Assim, porque todos os exemplos que a gente tem, né? Se você tiver um acidente desse nível, assim, você vai parar a sua produção. Então você vai cessar seu lucro. Então não adianta. Então, assim, se você vai economizar agora, se você tiver um evento indesejável, né? Que é o que a gente chama mais ou menos nesse sentido, né? Esse evento indesejável vai fazer com que você cesse seu lucro, às vezes, por 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, assim, não se justifica mais, né, você fazer alguma coisa ali sem priorizar a segurança. Eu vou pedir para o diretor colocar uma enquete aí para a gente. Qual que é a melhor forma de disposição de rejeito para minério de ferro? Essa que vai valer o brinde? Vamos ver como é que o pessoal qual a opinião do pessoal, depois a gente debate isso aí, qual a melhor forma de disposição de rejeito. Eu ainda acho que é barragem. Nossa, você tá corajoso. Eu ainda acho que é barragem. Hoje é sem chance. Assim, eu como geotécnico... Hoje eu falo que como licenciador, né, estou como gerente de licenciamento, quando a gente chega para fazer um licenciamento e fala que é um licenciamento com disposição a seco. É outra história, né? É outra história. Sim. Não, beleza, mas... Não gostaria de estar na pele de quem hoje... Você faz uma barragem ali de centro, bem feita. Não pode hoje, barragem montante. Sim. Não, mas não pode execrar as outras tecnologias. Não pode em Minas Gerais. Não, mas é o que eu tô te falando. Mas assim, é muito traumático, né? Eu como geotécnico, assim, eu entendo que uma barragem montante ela pode ser feita de uma forma segura. Sim. Só que o potencial de dano associado dela é muito grande. Sim. Então, tipo assim, vale a pena você correr esse risco? Aí essa que é a questão. Assim, é possível fazer uma estrutura segura? Sim, é possível fazer uma estrutura segura. Só que os seus cuidados, a sua gestão, o que você vai ter de ter que ter atenção disso pós o fechamento da estrutura, não sei se vai valer a pena. Entendeu? Assim, como é que vai ficar isso para a sociedade futura, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos? E por mais que tenha cálculo e técnica, existem as variáveis incontroláveis da natureza. Mas a gente... Chuvas decamilenares aí há pouco tempo. Mas vai ter que ter esses mesmos controles com as pilhas. Tem pilha de 150 metros. Vai ter. Não, sim. Mas, por exemplo, igual o Yati falou,
vamos supor que a gente chega a essas pilhas maiores, que os estados de tensão sejam maiores também, mas o dano potencial associado é muito menor que o dano potencial associado a uma ruptura de uma barragem. E uma pilha, assim, eu já trabalhei em pilhas aí que já praticamente foram fechadas, né, assim, a gente revegetou a estrutura, né, e deixou ela praticamente natural ali. O comportamento dela é muito tranquilo, deformação muito pequena, recalque muito pequeno, né, assim, é muito menos provável que você tenha um problema com uma pilha do que você pode ter com uma barragem, né. A barragem é uma bomba relógio que vai estar ali dentro de uma hora, ela pode dar um problema. Ela pode dar algum sinal, né? E eu estou falando, né? Tem uma chuva aí acima do decamilenar. Um terremoto, né? Uma falha geológica que não está estudada e esse peso dessa estrutura acaba influenciando nisso. Não, o diretor, muda a enquete aí, né? Barragem a montante não pode mais. Barragem ou pilha? Isso. Agora sim. Agora ficou fácil. O resultado da enquete acho que vai ser. É isso aí. E aí, quem estiver assistindo e participar, coloca aí também na equação aí, questão de investimento, viabilidade de empreendimento e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente teve a proposta aqui de falar sobre filtragem, né? Como que está hoje a tecnologia, equipamentos, grana para implementação? Hoje nós temos uma variedade de filtros, né? Mas depende para qual tipo de minério você vai colocar esse filtro. Se você trabalha com minérios de granulometrias que não esteja tanta lama, por exemplo, aí você pode usar um filtro de disco, por exemplo, né? Ou peneiras desaguadoras, que nesses processos de desaguamento é o processo mais barato, é você desaguar em peneira. Então, o que nós como técnicos procuramos fazer é usar a tecnologia mais barata e que dê bons resultados. Sim. Esse é o caminho. Melhor custo-benefício. Custo-benefício. À medida que vai havendo complexidade, nós temos que acompanhar essa complexidade e adequar a tecnologia a ela para você ter o resultado esperado. Né? No nosso caso, para rejeito especificamente, como é que funciona hoje? O Vieira desenvolve toda a rota de processo do que ele vai desenvolver. Essa amostra é desenvolvida passa para a gente, da geotecnia, a gente caracteriza essa amostra e define para ela qual vai ser a umidade ótima que a gente tem que trabalhar na filtragem. E esse número então é passado para a engenharia e a engenharia tem que se virar para poder chegar nesse número que a geotecnia especificou. Então assim, antigamente não, eu gero esse produto aqui com esse teor de umidade, você se vira para empilhar. Né? Então hoje as coisas mudaram também, então assim, para empilhar adequadamente é essa umidade, você vai ter que correr atrás desse teor de umidade para poder empilhar. Então, assim, essa inversão também, ela está sendo positiva. Para atender aos requisitos geotécnicos, né? Sim. Então a gente trabalha para atender ao que ele manda, o que ele sugere que seja feito no processo. Não adianta filtrar e não atender o processo, porque aí não podemos empilhar. Entendeu? Então temos que... E cada mina é uma rota diferente, é um processo diferente. Então, assim, não dá para você pegar a mesma solução, né, que você tem hoje aqui e aplicar para aquele outro depósito. Lógico que alguma coisa sim, mas assim, geralmente vão ser soluções diferentes, né? E o interessante do filtro prensa, né, que é o que a gente trabalha lá, é o aproveitamento de água, menor desperdício de água, né? Como ele tira essa água desse material, ele vai mais seco, essa água volta para o processo. E geralmente quando chega, né, o rejeito em lama, a gente faz inclusive a amostragem de qualidade da água antes e depois, a água sai muito mais limpa do que entra. Porque... Ela funciona quase como uma ET, porque a pressão é tão grande que a água sai limpa, cristalina. A gente faz essa amostragem, inclusive, para provar isso, que a filtragem de rejeito funciona no início do processo de filtragem, ela sai um pouquinho mais suja, porque a câmara ainda está vazia. E aí você tem sistemas nos filtros que você desloca essa água para uma circulação e depois, quando ela está limpinha, você reaproveita. Sai clara, assim, você devia ter conhecido. Que eu te falei. Vamos fazer um vídeo lá, ué. A perda de água acontece só naquela teor de umidade excedente que entra no ROM na planta. Exato. Só aquele excedente. Se deu 8% do ROM e saiu com 12%, a diferença é 4% só de perda. Exato. O restante da água é toda recuperada no processo. A eficiência hídrica da filtragem é muito alta absurda, a eficiência nossa. Nós notamos lá. É absurdo. Por isso nós fomos para mais de 90% de recuperação de água.
Essa mesma solução aí, a gente consegue aplicar numa operação gigantesca? Sim, é só questão de escala. Então, mercado escala. É escala. Vamos lá. Aí tem a parte da filtragem, sim. A parte do empilhamento já vai ser um pouquinho mais complicado. Entendi. Assim, porque, igual o Vieira falou, a parte do processo, se eu tenho uma escala maior, vou botar 10 filtros, 20 filtros, né? Vou fazer duas baterias aqui para filtrar. Mas economicamente é viável? Não, em relação, imagina se você pensar se você vai ter uma falha numa barragem, você vai ter lucro cessado durante 2 anos. Se você botar isso na ponta do lápis, é viável. Então, se você pensar numa falha, né? Assim, mas o mercado, é possível que a gente viu. O comprador está pensando nisso? Eu acho que hoje a sociedade como um todo quer que o comprador pense isso. Eu já ia dar nesse ponto. Você imagina se licenciar uma barragem hoje, cara. Eu sei. Até o prazo entra na conta. É uma coisa assim, ainda bem que eu não estou nessas empresas que tem barragem, porque o pessoal realmente passa muita dificuldade. Porque hoje, no conceito de um novo projeto, um processo de secagem, seja filtro, desse ou aquele tipo, ele já entra sistematicamente no processo, na rota. Então nós não vamos desenvolver, hoje ninguém está pensando em falar, eu vou fazer uma barragem, né? Pelo menos no minério de ferro. Então vai usar filtragem, sistemas eficientes aí que deixam o produto com maior segurança possível para fazer o empilhamento. Esse caminho sem volta também. Sem volta. Esse é um caminho sem volta. Acabou. Hoje o processo, você tem que incorporar a filtragem como fazendo parte da cadeia produtiva, né? Agora, todo processo, toda empresa sobrevive ela tem que ter faturamento, ela tem que ter, o projeto tem que ser econômico, né? Tem que ter viabilidade econômica. Ambiental e social. E aí que a gente esbarra nos projetos nossos aqui. Como tudo está ficando muito grande, as empresas estão chegando às comunidades. Quando você pensa na Austrália, lá, né, você joga lá... é deserto. É deserto. Então, o dam break da barragem, e provavelmente lá eles continuam com barragem, eu acho que eles não estão filtrando rejeita lá, até porque não tem nem muita água, né, e os processos são diferentes. Então, o cara está fazendo a barragem, porque não tem nada abaixo dele, né? É tudo plano. É tudo plano, né? Não tem nem como essa massa ganhar velocidade, né? Eu visitei uma mina lá na Austrália, perto de Whyalla, hoje eu estava até verificando, estive lá 3 anos atrás, eles bombeavam água doce a 300 quilômetros de distância para esse beneficiamento. E o mar estava 30 quilômetros da planta. Então você vê que coisa, como é que é difícil, né? É difícil. Custo operacional dessa Cada localidade tem os seus benefícios, os seus malefícios, essas dificuldades, seus entraves, né? Aqui nós temos a questão principalmente no quadrilátero, da quantidade de comunidades, cidades e por aí vai. Entorno, e lá eles têm outras carências, né? Que eles têm que também enfrentar, né? Outros entraves, né? Ô Playmobil, qual que é o resultado da enquete aí? 94% para pilha. E aí, vamos discutir o resultado da enquete aqui, ó. Qual a melhor forma de disposição de rejeito? Colocou só pilha e barragem. Faltou colocar o depende. De quem está me perguntando. Aquela resposta de geólogo, depende, né? Mas... mais de advogado, né? Não, geólogo. Cavaca, preto e branco, no do morro. Os Apache. Mas então, vocês concordam? Vocês estão concordando? Não tem como não, é doido. Disparado. De olho fechado. Eu acho que depende ainda. Depende da quantidade de material. Depende do mercado, talvez. Depende do mercado, depende do valor do minério. Tudo passa por uma análise de viabilidade econômica, né? Você não monta um projeto que ele já nasce te dando prejuízo. Ele tem que dar resultado financeiro para a empresa. Se a empresa não sobrevive, claro, né? Claro. Então agora, essa é a base. Hoje, por exemplo, vou só fazer um parênteses. Se for implantar uma barragem de aterro compactado, mas com a tecnologia, beleza, esse seu dam break foi estudado, geralmente, né? É superestimada a quantidade de água, inclusive, que pode ter no seu reservatório, então a mancha é superestimada.
e você já desocupou aquela área toda, não existem pessoas trabalhando, e o seu processo ele também evita que pessoas estejam abaixo da barragem, aí é uma questão que cabe ser, aí depende, entendeu? Mas não é a realidade hoje. Inclusive isso deveria ser uma política de governo, trabalhar as regiões das jazidas, onde a gente sabe que vão ter que ter essas estruturas, para restringir a ocupação dessas áreas. A gente não quer desapropriar nem tirar ninguém. A gente quer bons projetos, né? Bons projetos e projetos seguros que a sociedade fala assim, não, eu não estou no dam break de uma barragem, né? Que hoje acaba existindo. Também a gente não tem uma segurança jurídica para isso, né? Apesar da mineração ser uma atividade essencial. Ela tem prioridade. Só que, né, as coisas aqui no Brasil, a gente não tem uma segurança jurídica para garantir que não vai ter uma ocupação ajusante de uma barragem. Até tem. Hoje, na verdade, a zona de autossalvamento já não pode ter mais, né? Ocupação. Mas o empreendedor que tem que garantir isso, né? É o empreendedor que tem que garantir isso. Né? Isso aí, o governo deveria atuar mais nessa política também, né? A gente não tem planos diretores e a gente tem um ativismo judiciário também. Eu posso até estar errado, assim, mas a minha opinião assim, que foi transferida muita responsabilidade só para o empreendedor. Sabe, assim, com toda certeza. Tirou o da reta. Isso. É o famoso empurra-empurra. Tirar o meu da reta aqui, deixa o pau quebrar. Você que se vire. Quer fazer? Se vira aí, né? E toda vez que acontece um evento, né, catastrófico desse tipo, a classe política, legislativa, quer dar uma resposta muito rápida para a sociedade. Então as leis são muito equivocadas para dar essa resposta e não são factíveis. A própria lei Mar de Lamas, com aqueles prazos que colocaram, né? O risco que você tinha de ter uma falha na descaracterização para poder fazer ela no prazo muito curto era enorme. Aí construíram esses muros aí de 80 a 100 metros. Tem muro que não foi aprovado pelas consultorias internacionais até hoje, porque são coisas novas. Então, o cara para assinar um negócio desse é até um negócio muito difícil, né? Se a barragem estourar, o muro vai aguentar? Né? Então, assim, e é isso aí. Gente, eu vou fazer um sorteio aqui de uma bolsa de curso do Instituto Minério aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo. Eu preciso fazer uma pergunta para o pessoal responder. Uma pergunta que a resposta não seja uma tese de doutorado. E aí? Para mim, pô, pede para os convidados. E aí? Uma pergunta aí breve para o pessoal responder. Quem responder primeiro e melhor ganha uma bolsa. Eu já tenho uma aqui, mas está combinado com alguém que está assistindo, então aí não vale, né? Quem que é? Tô brincando, tem nada. Então, fala aí uma pergunta. Não, deixa para os meninos aí, ó. Fala aí, decano. Solta uma pergunta aí, simples aí para o pessoal responder. O que você espera da mineração no futuro? Não. Aí dá uma tese, né? Aí dá uma tese. Aí é tese. Aí é tese de PhD, né? Eu já coloquei a minha aqui, mas a minha... Mas essa é muito alta. Né? Hoje, quais são os sistemas como que fala? Tratamento, filtragem? Os processamentos, né? Quais são os processamentos, né, mais eficientes? Vai depender... Isso é difícil de responder. Porque isso depende muito do material. Vamos lá. Porque para cada rota de processo... Você vai ter uma... para cada tipo de minério você tem uma rota de processo específica, né? Para aquele tipo de material. Agora, essa eficiência do equipamento vai depender muito de quem está operando. Se o cara é apertador de botão, né? Então tem que... A gente costumava brincar, né? Tipo assim, que às vezes você estava mandando minério para a planta e o cara da planta disse, o minério tá muito ruim, pô. Não tá passando bem aqui não. Vou mudar a máquina de frente aqui. Aí você não mexia nada. Eu tava, mudei aqui, melhorou? Não, melhorou, agora tá bom. Psicológico. Ele também rodou os braços dele lá e mexeu na velocidade, na taxa, né? Não, então eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o maior desafio para implementação de novas tecnologias hoje na mineração? Boa.
Agora, você estava perguntando aquela hora com relação Qual é o maior desafio para a implementação de novas tecnologias na mineração? Eu já tenho a resposta, tá? Eu já tenho a resposta, eu acho que vocês vão concordar comigo, mas a gente vai botar aqui no debate. Você estava comentando aquela hora, né, com o Vieira, se era aplicado para grande porte, né? Então, assim, a escala da filtragem em si, não vejo problema. Agora, a parte do empilhamento, qual que é a dificuldade que a gente tem no Brasil? A gente está no país tropical. Então, a gente tem 6 meses de seca, que é uma maravilha. Isso que eu falei, lá na Austrália... Aí você dispõe de camadinhas bonitinhas, as mulheres vão com comportamento bacana, você faz sua pilha toda certinha, bonitinho. Aí vai chegando setembro, você já começa a ficar preocupado, aí chega outubro, começa a chover. E aí, meu filho, aí é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu tenho a solução para isso. Tampar, né? Botar um telhadão por cima da mina. Constrói uma barragem. Você tá querendo que esse podcast acabe, só pode. Constrói uma barragemzinha ali bonitinha, de linha de centro, e deixa as pilhas lá, ó. Nossa. A montante. Então, geralmente, o que a gente faz? Né? Assim, a gente tem 2 áreas, 3 áreas para poder expor durante esse período. Então, você dispõe numa determinada área e aí, enquanto essa área está lá, né, assim, sem condições de ser trabalhada, você começa a dispor na segunda área. Enquanto você está dispondo na segunda área, você começa a manusear a primeira área, né, usa trator, escavadeira, rolo, vai preparando aquilo ali para poder receber de novo um período. Aproveita o veranicozinho que tem ali, uma estiagemzinha e trabalha aquela área. Mas se você não tivesse essa disponibilidade de espaço, e à medida que sua pilha vai subindo, as suas áreas vão diminuindo, né, naturalmente, né, lá embaixo tem uma base mais larga, à medida que você vai subindo, sua pilha vai diminuindo. Então você vai ficando cada vez mais apertado. Então, assim, é uma tendência, né, a gente utilizar a codisposição, né, você começar a colocar o estéreo em conjunto com o rejeito para poder dar mais resistência. Por outro lado, você perde em conhecimento do material que você está dispondo ali dentro, né, porque começa a ter mais variabilidade, né, assim, as frentes estéreo mudam durante a etapa da mina, o próprio rejeito vai mudando durante a etapa da mina. Então, por isso que é muito importante, né, assim, o acompanhamento tecnológico dessa execução e o acompanhamento tecnológico da evolução dos rejeitos ao longo da mina. Porque, como o Calveira falou, à medida que você vai aprofundando a mina, os rejeitos minérios vão mudando. E o rejeito também vai mudar. Então, se você não tiver esse acompanhamento frequente, né, dessa qualidade, dessas características dos seus rejeitos, do seu estéreo, aí você pode ter algum tipo de problema. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que fazer realmente é antecipar, né? Prever, trazer para hoje o problema que você vai ter daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. E tem a variável intangível, né? Como é que vai ser o comportamento da próxima período chuvoso? Olha o que aconteceu lá, ano passado aqui em Minas. Realmente. E aí? Vai ser todo ano assim? Uma vez ou outra, o comportamento é Todo ano assim, já muda a história. Então, até quanto você pode superestimar as suas estruturas de drenagem, até quanto isso vai manter seu empreendimento seguro, inclusive seguro e viável economicamente, né? Sim. Porque esse ano foi atípico, né? Não sei. O ano passado foi pouco, o retrasado já foi muito. 2008 teve chuvar a rua. 2019 foi catastrófico. Tromba d'água em cima de uma mina. Então, é um negócio... assim, 2019 em relação... 2019 mas esse ano foi realmente assim. Esse ano foi chuva constante, né? Assim, derreteu praticamente tudo, né? As encostas aqui na região de Minas Gerais inteira, né? Tem o pessoal lá de Ouro Preto que eu gostaria que a gente começasse a falar agora sobre o reaproveitamento de rejeito, né? Uso futuro. Tem um pessoal de Ouro Preto que desenvolveu lá um material que é usado para fazer perfuração de poço. Sim. Né? Que é o Jefferson, lá na Fundação Gorsex. Né? Uma micropelota. É uma micropelota. De alta dureza. De alta dureza. Sim. Eu não sei o nome, eu vou chamar o Jefferson para falar sobre isso aqui. Né? Há uma grande quantidade, né? É necessário uma grande quantidade desse tipo de material para fazer perfuração, no caso de poço para petróleo, né? Ou seja, isso absorveria, né, uma grande parte ali dos rejeitos que daria uma reutilização. É exatamente isso que a gente estava comentando, né? O reuso. O que eles fazem com aquele material, na verdade, porque faz os poços, né,
para tirar o petróleo. E o petróleo ele ocorre numa rocha, uma rocha com vários, fica preenchido, né, os espaços ali, o petróleo. Então, quando eles furam, eles precisam que saia o máximo de petróleo. Então, eles injetam altíssima pressão no poço e detona a rocha lá. E para ele se despressurizar, ela fecha de novo. Então, eles injetam essas sementes lá dentro do poço. Então, essas estruturas amontou em cima dessas esferas de altíssima resistência e aí o petróleo sai. É isso mesmo. Então, assim, o pessoal desenvolveu isso lá na fundação, eles estão até com uma empresa nova aqui, que se chama Cialab, né, que eles estão fazendo isso, eles estão procurando parceiros para fazer um reaproveitamento. De repente, eu vou até passar o contato dele para vocês aí. Né, que assim, ele falou que precisa de uma grande quantidade de material para... eu conheço esse trabalho do Jefferson. Eu tenho uma pergunta aqui, mudando de assunto um pouco, poderia ser até da enquete, né? O que é melhor para uma pilha de rejeito a seco? Uma chuva, digamos, próxima do decamilenar, uma tromba d'água, ou uma chuva contínua que vai saturar a estrutura? Vamos lá. Uma chuva de tromba d'água, ela vai sobrecarregar as minhas estruturas de drenagem. Então, assim, geralmente, né, por norma, a gente dimensiona a estrutura de drenagem para uma terra de 500 anos, né, que é um cálculo estatístico que a gente é feito de acordo com a intensidade de chuva. E, então, assim, se eu quiser dimensionar a minha estrutura, por exemplo, para 1000 anos ou para 10.000 anos, né, nos canais periféricos, eles podem tender a suportar um evento de máxima precipitação. Você pode até fazer essa conta, né, de qual que é a probabilidade máxima de chover naquela área ali em função da atmosfera, que a gente chama de PMP. E você calculando isso, você pode dimensionar uma estrutura ali para suportar essa precipitação máxima provável. Agora, uma chuva constante, uma chuva contínua, ela vai provocar uma saturação dos seus taludes ali, né, que pode, né, de alguma forma ali começar a comprometer a sua face no primeiro momento. Você vai começar a ter alguns pequenos escorregamentos de face, né, que vai gerar mais manutenção. Mas se for uma coisa de muito tempo, né, ela vai começar a recarregar teoricamente um aquífero, né, começar a formar comida dessa estrutura. Se você não tiver estruturas de drenagem, né, devidamente dimensionadas para suportar isso, né, ela pode gerar um determinado problema na sua estrutura, que vai gerar um nível de água mais elevado, você pode ter algum tipo de problema. Mas geralmente isso não é muito comum de acontecer. Vai depender também de cada tipo de rejeito, né? Assim, tem minas, por exemplo, você tem um rejeito que é mais especularítico, então a matriz é mais lamelar, então o material drena mais fácil. Você vai ter rejeitos que são mais argilosos, né? São lamas. Casa a casa, né? Eu até lembrei uma coisa interessante, você perguntou lá, né, lembrando da escola técnica, a gente divide, né, o que é lama de areia, né, pela granometria, né? Então, assim, é 0,074 milímetros. E a minha matrícula na Medfop é 0,074. Então, eu nunca esqueci, né, assim, qual que é o corte da areia para argila. Então, vai depender, se o seu rejeito ele tem um percentual maior de areia, ele vai ter um determinado comportamento. Se ele tem um percentual maior de argila, então quer dizer, material abaixo de 200 mesh, né, que é o 0,074 milímetros, ele vai ter outro comportamento. Então isso tem que ser monitorado o tempo todo, sim. Né? A chuva que está caindo e o que tem ali naquela pilha. O que é a solução que o pessoal está dando de bem interessante hoje? Né? Você faz a disposição de rejeito, né, na pilha e vem contrapilhando isso com estéreo, que geralmente é um material mais argiloso, assim, para poder fazer uma proteção desse rejeito. Selar ele. E aí você põe vegetação, alguma coisa desse tipo assim, mas não pode ser vegetação que vai gerar raízes grandes, né, que vai provocar um intemperismo físico ali nas estruturas. Né? Perfeito. Gente, eu desenvolvi uma tese aqui agora, acabei de desenvolver. que eu achei bem interessante, né, da gente falar sobre a mineração de ferro do passado, do presente e do futuro, né? Olha como que a geotecnia hoje está importante para a mineração do futuro. Muito. Né? E por quê? É o que menos dorme. Por causa, né, não só das cavas, né, do design de cava, mas também por causa da disposição dos rejeitos. Sim, a quantidade de variáveis, né, que isso. Então, uma das coisas mais, assim, uma das maiores evoluções da mineração do passado para a mineração do futuro é o cuidado com o material que é descartado, né, através do beneficiamento. Que é a mecânica dos rejeitos.
Não. É um estudo lá. Eu estou dizendo que tem que existir. A diferença é, antigamente, né? Deixava o trem lá de qualquer jeito. Hoje não. Hoje não. Né? Hoje é um impeditivo em vários aspectos para você viabilizar um empreendimento. Por isso que é a importância da formação do profissional de geotecnia. Ele tem que ter essa visão sistêmica, entendeu? Sim. Não é só dispor. É o tipo de material, é o clima. E aí tem que andar junto com o camarada aqui, né? Do P&D, né? E junto com o camarada do licenciamento. Se não tem mina, não tem nada. Se não tem mina, não tem nada. Não, meio ambiente e geotecnia é irmão. Não tem como você ter geotecnia sem meio ambiente, não tem como você ter meio ambiente sem geotecnia. Sim. Tudo começa lá, né? E aí, para você obter a licença para operar, é reputação. Sim. Né? Ou seja, né? Você tem que pegar todas essas informações que são super importantes e engajar as comunidades que circulam. Aí entra o papel também do comunicador. Obrigado. E é o GAP, né? Então, gente, vamos falar aqui sobre quem ganhou a bolsa. Tá legal, gente? O Silas. Vamos lá. Estou torcendo para que seja o Silas. Olha só, como eu disse, né? Quem respondeu primeiro, né? E melhor vai ganhar a bolsa nossa aqui, né, do sorteio de hoje. A pergunta foi, né, qual o maior desafio hoje para a implementação da tecnologia nos projetos de mineração, certo? Certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui o Douglas está falando que é o empilhamento a seco, né? Deixa eu ver aqui. O diretor, não, é outra aqui, né? Para responder essa questão, temos que levar em consideração muitas variáveis, pacote do empreendimento, capacidade de... Sim. É complexo. De investimento. Eu acho que a sua também vai dar uma tese. Dá. Mineração é sempre uma tese. Essa foi a do Gilcimar, né? O grande efeito orçamento. Quando é feito orçamento, não, acho que o pessoal não chegou. O diretor também, cara, não colocou a pergunta aqui, né? Então, não tem problema. Fica difícil. A Rose Cristina aqui, ela respondeu, acho que é aqui que começam as respostas. Investimento financeiro, né? O Douglas Teles, custo-benefício, né? A Aniele Amorim está falando aqui, investimento na formação profissional para acompanhar as tecnologias. Marlene Barbosa, pessoal técnico. Gilcimar, capacidade técnica dos profissionais, legislação e poder de investimento das empresas. Edson Flávio, não, aqui ele está falando de outra coisa. João Bruno falou aqui que é custo-benefício, principal também reflexo gerado nas comunidades vizinhas. Eu acho que ele desviou um pouco da resposta. Aqui a Gabriela está falando que o desafio é conseguir custo-benefício. Ludmila, o maior desafio é o equilíbrio entre custo-benefício, retorno, atendimento ambiental e social. Eu gostei dessa. Pedro Marques, investimento, licenciamento, carga tributária, cultura. Rafael Silveira, responsabilidade ambiental, social, territorial, inovação e comunicação. Bruno, pode-se avaliar o rejeito gerado aqui, ele está falando de outra coisa. O maior desafio, Juliane, maior desafio para a mineração, fazer a sociedade entender, confiar
que as empresas vão levar com responsabilidade ambiental e humana. Ó, bacana. Eu já elegi aqui. Esse é custo-benefício. A implementação de uma tecnologia, né, que você quer implementar, ela tem que primeiro tem que ser adequada para a sua necessidade, e segundo plano é um custo-benefício. Ela pode ser adequada, mas ela não te gera riqueza, ela não te dá valor agregado. Então, é custo-benefício. Repete a pergunta, Gustavo, só para a gente... Qual o maior desafio da implementação da tecnologia hoje na mineração? Eu acho que é dar segurança. Eu gostei mais dessa parte da pessoa que falou que é dar segurança para a sociedade, porque no fundo é isso, né? Para que serve a tecnologia, né? Para a gente ter mais certeza das coisas, né? Hoje, igual o Vieira falou no começo, né? A quantidade de dados, né, Vieira? É saber trabalhar esse dado para dar segurança internamente e para as pessoas que também estão na área de influência. Então, essa para mim é a melhor resposta. E aí, Flávio? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo assim é pelo seguinte, né, assim, a mineração, a gente minera, né, desde sempre, né, então assim, a gente minera desde sempre. Então, os processos são muito conhecidos e muito tradicionais. Então, você está numa zona de conforto ali, né, que não te faz você dar um salto mais alto ali para buscar uma inovação ali. Então, assim, o que eu acho que atrapalha um pouquinho é essa zona de conforto que a mineração ficou. Eu não deixo não, que você sabe. Né? Não, você não deixa não, eu também não. Eu faço a turbular. Então, você acha que é cultura, né? Sim. Tem um cara aqui que respondeu isso aí. Deixa eu ver aqui. Aquela cultura do eu sempre fiz assim. Deu certo. Olha não só. é só na mineração, construção civil também. Tudo tem que evoluir, entendeu? Tem que evoluir. Acho que a maior dificuldade é essa. Até a gente sair desse pensamento de eu sempre fiz assim. Até a forma de ensinar, né? Assim, a forma de ensinar o professor lá na frente no tablado, todo mundo sentadinho na cadeira, na filinha ali, né? Assim, essa forma de aprendizagem é a mais adequada, né? Assim, o Pedro, né? Ele está falando aqui, investimento, licenciamento, carga tributária e cultura. Olha só, eu acho que o maior desafio para a implementação de tecnologia na mineração hoje é formação profissional. sim. Ah, também. É porque se a pessoa não tem esse conhecimento, ele não propõe, ele não sugere. Não sugere, É só não tem inovação. Né? Exatamente. Só coleta e analisa dados, que não é... Entendeu? E hoje a dificuldade que as pessoas estão tendo aí para ler texto, gente. Nossa. Para escrever, então, nem Não, se eu cobro fala. demais a minha equipe português correto. Eles fazem sempre dedo podre, né? A gente teve aula com a Nilza lá na escola técnica. Então, assim, o português nosso é mais refinado mesmo. Mas assim, é porque quando você vai colocar uma mensagem, você tem que pensar como que a pessoa que está lendo aquilo ali vai entender. Né? Então, assim, as pessoas geralmente elas escrevem e nem leem aquilo que ela escreveu. Então, se ela não leu, como é que ela tem que entender se ela quer passar realmente aquela mensagem? Né? Então, você pega um texto e fala, peraí, isso aqui está muito fora. Então, assim, não adianta a gente chegar com uma tecnologia de ponta se a pessoa que vai operar aquele equipamento ali não tem condição para isso. Vou concordar com você nesse sentido, né, da forma quando eu Não é a faculdade mestrado, só que ensina, não. Isso é uma deficiência estrutural do país. É lá atrás que começa. Não, com certeza. Não adianta o cara entrar na faculdade, mas não sabe ler e interpretar um texto. Então, concordamos com a resposta? Só colocar nesse sentido aqui rapidinho, só um ponto que eu achei interessante foi o seguinte: quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tinha acabado a engenharia, né, em 2006, em 2007 eu ventilei a possibilidade da empresa de fazer o mestrado. E o pessoal falou assim, não, isso é extremamente importante, porque hoje o que acontece? O pessoal vem aqui de consultoria, né, pega o seu relógio e te fala as horas. Né, assim, você não tem nem condições de criticar. Então, assim, quando eu fazer o mestrado, eu vi lá, por exemplo, que o empilamento por a terra hidráulica era mais arriscado, por exemplo, do que a barragem na fase operacional. Né? E a gente estava comprando um projeto desse pela consultoria. Então, assim, se não tivesse ido lá no mestrado pegar o conhecimento da faculdade, não teria nem condições de criticar o trabalho. Olha o prejuízo que a empresa ia tomar. Então, assim, a formação nesse ponto ela é importante, porque assim, por mais que você tenha consultoria, a gente precisa da consultoria, né? Assim, as empresas precisam da consultoria porque a gente precisa ter braço para poder desenvolver os estudos, mas se você não tiver capacidade técnica para poder criticar, você vai ter que levar debaixo do braço e vai ter que aceitar. Minas Gerais, eu já até citei isso aqui em outros programas, deveria ter um centro de transferência de tecnologia de mineração. Você estudar lá acústica, pilhamento drenado, processo de filtragem,
um lugar mesmo onde, na verdade, porque quando você fica nesse negócio de consultoria, universidade, é um monte de nicho, cada um no seu. Sim. Você criar um centro, que o centro vai receber esse pessoal e desenvolver e distribuir isso para a sociedade. É a formação de um parque tecnológico. Exatamente. Né? A empresa que eu trabalhava, né, assim, eu fui formado como pesquisador, né, pelo Valorec Research. Né? Então, assim, tinha toda uma estrutura dentro da empresa para formar profissionais como pesquisador, porque você não tem essa formação na universidade. Sim. Então, eu fui formado como pesquisador em metodologia científica para poder entender como que você vai desenvolver produtos de P&D, né, pensando em mercado, pensando em clientes e tudo mais. E na mineração, eu acho que a dificuldade do P&D entrar na mineração como P&D mesmo assim, estratégico mesmo de mercado, é porque os seus produtos são muito limitados, é o Superfeed, é o Pellet Feed, é o granulado. Então assim, como é que eu vou desenvolver P&D para poder fazer um produto que eu já vendo, que eu não tenho que preocupar muito com isso? Não é ele que tem que preocupar com isso, é outro lugar. Então assim, o P&D na mineração, a gente fazia muito P&D na época que eu trabalhava, voltado para poder desenvolver metodologias de pilhamento, para desenvolver rebaixamento, lençol freático, para poder esses periféricos que vão garantir que você consiga fazer o plano de planejamento econômico. Você perguntou lá no planejamento da lavra, né, assim, qual que é a função. Você faz aquela curva matemática bonita, operacionaliza ela, considera ela drenada, faz a estabilidade, passou. E aí? E para drenar rebaixar o lençol freático, para conseguir a outorga, para licenciamento, para fazer os estudos, para verificar esses impactos, né? Quanto trabalho que você não tem que ter, né, para depois viabilizar esse projeto. É muito estudo que tem na mineração, né? Mineração é complexo demais, é estudo, uma legislação que é uma das mais rigorosas que existem, né? No Brasil eu acho retrógrada até um pouco ainda. E um monte de normativas assim, né? Por exemplo, o curso de segurança de barragens nosso aqui, ele é nivelado pela mineração porque são as normas mais criteriosas. Sim. É maior do que a Política Nacional de Segurança de Barragens, é maior do que a ANA, a ANEEL, né? As normas de barragem de mineração são as mais rigorosas que existem. E outra coisa, a velocidade que as coisas evoluem é inversamente proporcional à velocidade que as legislações evoluem. A lei fica lá anos, às vezes você vê que o negócio está ultrapassado, nem é aplicável mais, você tem que ficar seguindo aquela coisa. Aí entra então, assim, teria que ter uma forma de revisar isso mais rápido. Aí entra o mercado. Soltou a lei, você viu que está inviável, rapidinho você já parte para o próximo. A lei tem que ser científica também. Né? Ela é criada politicamente, infelizmente. Enfim, olha só, gente. Então, quem ganhou aqui, né, a bolsa é a Aniele Amorim, tá? Aniele, procure a gente aqui amanhã, né, através do nosso site, tem um chatzinho ali, você vai falar com a Luciana, você vai escolher qualquer curso nosso online, que você ganhou. Essa menina já ganhou umas 3 bolsas aqui. É mesmo? E ela é técnica em mineração. É porque ela é minha prima, eu chuto pra ela aqui no WhatsApp. Ô, Aniele, depois você manda seu currículo para esses caras aqui também, que essa menina aqui é muito talentosa, cara. Ela sempre responde lá na cabeça. Interessada e assídua, né? Ou então ela tá com o Google muito bem atualizado. Eu torci pro Silas e pro Douglas, que o Douglas também trabalha lá. Teve um outro cara que respondeu bem aqui, foi o Pedro Marques. Pedro Marques aqui, ele falou sobre investimento, licenciamento, carga tributária e cultura. Acho que essa bolsa também. Eu acho que não é só uma para o curso. Eu acho que essa questão cultural aí é muito interessante da gente começar a trabalhar, mas é tão difícil, cara, a gente... Que é base, né? Não, cara, é porque as pessoas não estão dispostas a entrar nesse campo da cultura, saca? Mas aí quem tem que estar treinado para cobrar isso é gestor. Exatamente. Estou falando ao próprio gestor que não está disposto a falar sobre isso. Aí tem que ter uma formação para gestores que instigam as pessoas a pensar. São os próprios gestores que não dão valor à comunicação. Sabe o que eu falo para que não quer saber de comunidade. O nosso superintendente hoje está fazendo curso de psicologia. É importante. Esse é um cara que está pensando em gerir realmente, entender as pessoas e extrair o máximo delas, entendeu? Igual assim, toda vez que a gente vem aqui fazer algum tipo de debate, uma das maiores dores, comunicação. Ninguém fala sobre isso. Sabe o que eu falo muito com a minha equipe? Eu falo assim, olha, a gente tem que fazer oposição técnica.
Então, quando você vai falar com o pessoal da operação que ele não pode fazer determinada coisa, você tem que explicar para ele, né, tecnicamente, por que ele não pode fazer aquilo ali. Agora, se você não sabe, não fala. Não fala bobagem, não inventa coisa debaixo do braço, não, porque você vai passar vergonha. Pede ajuda, né? Sobe, pede ajuda, né? Assim, mas assim, a gente tem que ter sempre... Mas tem a curiosidade, né? Exatamente, mas tem que ter sempre essa percepção, né? Tipo assim, que a gente tem que estar sempre fundamentado pela técnica, né? Pelo conhecimento, não tem outra forma. É isso aí. Gente, vamos começar a encerrar aqui. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam a gente, né? Amanhã o pessoal vai assistir isso também. A Aniele está falando aqui que ela é estudante. Né? Tá bem. Quando você formar, Aniele, manda o seu currículo aqui pra gente aqui, que eu vou arrumar alguma coisa para você aqui em Minas Gerais, tá? E eu quero agradecer a todos, né? A gente vai... Tem um telefone tocando aí. Não é o Vieira. Não tem problema não, Vieira. Aqui é tudo... A gente vai subir conteúdos aí para quem está no grupo, né? Quero agradecer ao Yash, né? Yash, mais uma vez aqui com a gente. Estou à disposição. Valeu demais. Ô Vieira. Vieira já estava respondendo o WhatsApp ali. Se fosse o cara da Geotecnia, tá pulando lá na... Eu achei que eu tinha desligado. Não tem problema não. Vieira, muito obrigado pela presença. Estou precisando de um professor aqui para dar um curso de beneficiamento, aproveitamento de mineração. Eu vou conversar com você. Você tem que conversar com Você vai dar aula para a gente aqui, não vai? Já, né? Não vai? Nós conversamos alguma coisa sobre isso, mas assim... Vai dar um curso de topografia, alguma coisa assim? Você tinha comentado sobre isso, sim. Não, legal. Prazer te rever, né? Prazer todo meu. A gente, desde 15 anos de idade que a gente tromba aí. Né? Gustavo, eu queria te parabenizar. Já tive a oportunidade de falar isso com você outras vezes também, já, assim, mas te admiro muito pelo seu esforço, né, de criar um fórum para discutir realmente as coisas, para poder capacitar as pessoas. Já tive a oportunidade de fazer curso com vocês aqui também. Mas, assim, realmente você tem esse foco empreendedor, né, para poder realmente modificar. E o que eu converso muito com o Yash, né, Yash, a gente realmente precisa de começar a discutir a mineração mais, né, assim, a gente dá muito exemplo da aviação, né, então, assim, quando você tem um acidente aéreo, por exemplo, aquilo ali, depois da investigação, é 100% compartilhado com todas as pessoas ali das outras empresas, mesmo que ela não tenha aquele modelo de avião. Mas para aquele aprendizado, as lições aprendidas com aquela falha ali, sejam compartilhadas com todos e eles possam aprender. Eu acho que na mineração a gente tem que evoluir mais nesse sentido, né? Assim, de compartilhar, de abrir mais as nossas portas para a sociedade entender como que é feita a mineração, né? Assim, porque realmente é uma coisa muito complexa, que é fundamentada por muita pesquisa científica, né? Com muito investimento em estudo mesmo para poder desenvolver esses projetos nossos. Estamos caminhando, né? Assim, e esse trabalho que você vem fazendo, acho que está somando muito para que a gente consiga fazer uma mineração diferente. E que peço que você continue a criar esse espaço, né? Para a gente poder estar sempre discutindo isso, né? Trazendo outras pessoas para poder realmente fazer uma discussão bem ampla, né? Sobre como fazer a mineração mais sustentável, cada vez mais sustentável, porque ela é necessária, né? Assim, tudo que a gente tem aqui hoje passou por A pegada aqui é diferente. O Instituto Minério conseguiu furar a bolha. Sim. Conseguiu furar as panelinhas, né, que tem aí na mineração. Fazer o mineiro entender o nome do seu estado, né? Exatamente. Isso aí. É isso aí, Gustavo. Muito bom. Eu também agradeço pela oportunidade cedida aqui desse espaço, né? E nós conhecemos um pouco da mineração e estamos aí para contribuir para essa nova juventude, né? Deixar um legado. Deixar um legado aí para as próximas gerações. Não, com certeza. Gente, vamos encerrar por aqui. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Sim. E hoje, na era da internet, a gente não tem nada para esconder. Exatamente. Assim, não tem nem por que esconder. Então, a gente tem que compartilhar mesmo, que todo mundo cresce junto. Exatamente. Né? Semana que vem, gente, a gente vai ter uma aula magna no lugar aqui do IM Podcast, que vai ser a aula magna da pós-graduação em Geotecnia e Segurança de Barragens e Pilhas.
Eu coloquei pilhas também, porque eu tenho certeza que pilhas é a próxima pica dos problemas aí, né? Que a gente vai ter que enfrentar. Então, na nossa pós-graduação, a gente já tem a segurança de barragens e pilhas também. Para pilha, você pensa no todo em cima da mina lá, que vai ser em cima da pilha vai ser uma coisa boa, para poder ficar bacana. Assim, ou uma barragemzinha ali, só para garantir. Esse povo é muito corajoso. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Um abraço, Obrigado. pessoal. Boa noite. Boa noite.